Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversarei com o professor Guilherme Freire sobre educar na fantasia, contos de fadas e imaginação moral. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Clássica. É uma alegria contar com você aqui comigo hoje. Esse é um episódio pelo qual eu esperei, gente. Essa entrevista promete. Como vocês sabem, eu gosto muito desse assunto dos contos de fadas, né? Não é nenhuma novidade para vocês, afinal, lá na primeira temporada a gente já falou sobre isso, né? Naqueles episódios do como e porquê, né? Como e porquê ler contos de fadas. Inclusive, se você ainda não ouviu, precisa ouvir. Vou deixar o link aqui na descrição, uma boa introdução sobre esse assunto, né? A gente já apresentava lá a ideia da imaginação moral, então vale a pena você escutar para se aprofundar um pouquinho nesse assunto antes de cair de cabeça na entrevista de hoje, que com certeza vai ser muito mais profunda e muito enriquecedora também. E se você já ouviu, vale a pena também revisitar, relembrar. Tem tempo, né, que a gente lançou já esse episódio e vale a pena ouvir de novo. Mas o nosso entrevistado de hoje é uma pessoa muito gabaritada para falar sobre esse assunto, que é o professor Guilherme Freire. É uma alegria, né, ter ele aqui com a gente nesse episódio. Admiro muito o trabalho do professor Guilherme Freire. Ele que é formado pelo Mosteiro de São Bento, em São Paulo, é mestrando também pela PUC, justamente a área de especialização dele é a filosofia da educação, e atualmente ele leciona lá no Colégio do Bosque, além de ter ministrado vários cursos livres pelo Brasil. Vocês encontram bastante material do professor Guilherme Freire na internet, a gente vai deixar linkado aqui também na descrição. E sem mais delongas, vamos direto ao nosso assunto, né? Essa aqui o engraçado, né, é que justamente essa entrevista era para ter acontecido durante uma live, seria, né, nosso primeiro live podcast, digamos, né, do Pod Clássica. A gente faria uma live lá no Instagram. Aliás, se você não segue o Instagram do Pod Clássica, tá na hora de seguir. E a gente ia fazer a live, enfim, para poder ter um contato mais direto com vocês e ao mesmo tempo gravaríamos o áudio para deixar disponível. Só que por um bug do Instagram, enfim, que eu nunca tinha visto, né, nem eu consegui abrir a live, nem o Guilherme conseguiu, e a gente não conseguiu fazer a live, mas não por isso a gente deixaria de ter o episódio. Então a gente gravou paralelamente lá com o Zoom. E o bom é que justamente a nossa entrevista excedeu essa 1 hora, que normalmente é o que o Instagram permite, né? E se não fosse por isso, a gente teria que encurtar o assunto. Então, providencialmente, a live não funcionou para que a nossa entrevista pudesse ter aí em torno de 1 hora e meia, que vocês vão ouvir na íntegra a seguir, né? A gente teve até a oportunidade também, né, de apresentar algumas perguntas que vocês enviaram para o professor Guilherme. A gente abriu lá, né, no box de perguntas do Instagram e ele vai responder também ao final da entrevista algumas dessas perguntas que chegaram. Fiquem agora então com a nossa entrevista. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio dessa segunda temporada do Pod Clássica. É uma alegria tê-los aqui de novo e hoje a gente vai ter um tema super especial, um tema muito importante, né, que inicialmente seria uma entrevista ao vivo, né? Nossa primeira tentativa de fazer um episódio ao vivo do podcast, mas acabou que por um bug do Instagram a coisa não funcionou muito bem. Mas não seja por isso, né? A gente não vai deixar de passar esse conteúdo para vocês por, enfim, bobeiras aí dessa vida de tecnologia, né? Então, hoje o nosso tema é educar na fantasia, contos de fadas e a imaginação moral. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Guilherme Freire, que é professor de filosofia, casado com a querida Ana Clara, minha amiga, agora vizinha também aqui em Curitiba, pai da Catarina, pai da Esther. Para mim é uma grande alegria recebê-lo aqui no podcast
principalmente porque eu já acompanho o trabalho do Guilherme há bastante tempo. Eu tava pensando agora, antes de começar esse episódio, mas, gente, eu acho que eu ainda era solteira, tipo, há uns 8 anos atrás, 9 anos atrás, acompanhando o canal lá no YouTube do Formação Política, que era o canal que o Guilherme fazia umas aulas, umas palestras lá. Enfim, sempre um trabalho muito bom, muito importante, que tem ajudado muita gente. Então, Guilherme, é uma alegria receber você aqui. Quero te agradecer em nome de todos os ouvintes do Pod Clássica e pedir para você se apresentar também, né? Falar um pouquinho do seu trabalho, do que você tem desenvolvido, dos seus interesses aí de Claro, estudo. claro. Primeiro, a alegria é toda minha, né? Uma alegria imensa. Tá aqui, nós somos fãs, eu e a Ana, nós somos fãs do Pod Clássica, né? A gente acompanha sempre e tal. E, bem, eu sou professor de filosofia, comecei a dar aula nesse canal que você acompanhava o círculo. Na verdade, eu tinha 20 anos e o professor faltou de um grupo de estudos e daí eu fui dar aula no lugar dele, gravaram e foi assim que eu comecei a dar aula. Depois me formei em filosofia no Mosteiro de São Bento, fiz o mestrado em filosofia na PUC de São Paulo e mais ou menos é isso. Há 10 anos estou dando aula nisso, dei vários cursos para empresários aqui no Paraná, rodei o estado, de filosofia da ciência, para o pessoal lá do ITA e tal. Então já rondei aí vários lugares dando aula. Sou também atualmente coordenador de empreendedorismo e inovação no governo do estado do Paraná, né, que é uma outra atividade que eu faço e basicamente dou aula sobre filosofia, temas, dou aula aqui em Curitiba no Colégio do Bosque também, que é uma alegria muito grande, que eu estava aqui só no trabalho do governo e com as aulas avulsas, os cursos livres, né? E daí eu sentia falta de dar aula pros meninos de colégio e tal, daí eu falei assim, não, preciso dar aula, voltar a dar aula em colégio. Daí eu fui atrás e eu dou aula de sociologia e religião para os meninos, né? Então isso é uma alegria muito grande. Também em colégio já faz acho que uns 5, 6 anos que eu dou aula em colégio, que particularmente é uma das coisas que eu mais gosto. E a bom, minha pesquisa atual, eu estudo várias coisas, né? Hoje mesmo estava lendo sobre economia, mas assim, a minha paixão principal é realmente filosofia da educação. Esse é o tema, assim, orbita bastante, vai e volta, mas é o tema que eu mais estudo, meu tema principal. E esse tema da educação no imaginário, dentro disso, é um tema que me agrada bastante, né? Então, por quê? Porque é um tema que pouca gente está abordando. Eu vejo como um tema que não tem tanto material assim sobre isso. Tem professores de literatura, tem pessoas que abordam esse assunto e tal, mas com uma visão sistemática de filosofia da educação mais difícil, né? Então, basicamente é isso, assim, sobre mim. Sim, muito bom. Que bom. Que bom receber você aqui. Que bom que a gente vai poder então aproveitar para falar sobre esse assunto que impacta tão diretamente, né? E tem, enfim, você falou do seu interesse de pesquisa por filosofia da educação e tudo isso. E esse assunto dos contos de fadas e da imaginação moral é algo que impacta diretamente na formação humana, né? E a gente vai, enfim, desmembrar isso um pouquinho mais ao longo do episódio de hoje. Mas Uhum. faz muita falta, né? Que se fale sobre isso, principalmente na internet, enfim, muitas pessoas, até com boa vontade, acabam criando muitas objeções à apresentação, à exposição das crianças aos contos de fadas. Né? E elas não Uhum. sabem o quanto elas estão perdendo, né? Quanta riqueza. Então, pessoal, eu preparei aqui algumas objeções, né? As objeções mais comuns, né? Do porquê não ler conto de fadas, praticamente, né? Para os seus filhos. Uhum. E eu vou perguntar, né? Fazer essas perguntas, um pouco fazer esse papel e perguntando para o Guilherme, então, ao longo dessa entrevista, para que a gente possa esclarecer, né, essas dúvidas que muita gente tem. No final também a gente tem um Uhum. tempinho para responder as perguntas que vocês enviaram, mas só para começar, assim, eu queria apresentar assim um pouco uma definição de conto de fadas, porque eu acho que muitas vezes as pessoas acabam se perdendo em argumentações, em discussões, em polêmicas, porque elas muitas vezes não sabem nem do que estão falando. Então, é Uhum. importante que no início a gente defina as coisas, né, de uma forma mais clara, o que é esse negócio desse conto de fadas, né? Mas enfim, né, o conto de fadas ele é uma história maravilhosa, né? No inglês seria tipo um wonder story, essa história de maravilhamento, no sentido, né, de que os próprios irmãos Grimm, né, eles usaram uma palavra
alemã, né, quando eles viajaram, né, e fizeram aquela coletânea das histórias folclóricas, Uhum. né, que o povo contava e tal. O nome que eles usavam, né, essa palavra indicava justamente isso, né, essas histórias maravilhosas. Não tinha necessariamente uma menção à fada, e muitos contos, né, que são popularmente conhecidos como contos de fadas, às vezes nem tem fada, tipo João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, e né, tudo isso. Uhum. E, enfim, né, mas assim, uma grande característica, né, do conto de fadas, eu acho que eu poderia resumir o meu entendimento, assim, né, do que seria um conto de fadas, em primeiro lugar, é que são histórias que nos abrem para transcendência, né, para a gente ter um olhar além do material, além do meramente natural, daquilo que pode ser percebido pelos sentidos, né? Uhum. E nesse sentido, acaba que essas histórias elas nos abrem para para a verdade mais verdadeira, né? No sentido de que Uhum. abrem os nossos olhos e nos ajudam a ver coisas que não podem ser percebidas assim, enfim, né? Ficou meio redundante isso, mas enfim, com os sentidos. Uhum. E uma coisa importante também é que é preciso que haja um final feliz, né? Nos contos de fadas, Uhum. a gente sempre tem um final feliz. Se não tem, é um conto de advertência. Algumas pessoas até confundem isso um pouco, né? Mas tem até, por exemplo, aquela história famosa, né, da Chapeuzinho Vermelho e tal, porque nos Irmãos Grimm tem aquela figura lá que o lenhador, sei lá, os caçador, que no final das contas salva todo mundo, abre a barriga do lobo e tal. Mas na história do Perrault, né, a forma quando o Perrault conta, né, ele, enfim, a Chapeuzinho morre mesmo no final, né, tipo, né, e só que se a gente for entender, né, os irmãos Grimm, o objetivo que eles tinham é justamente recolher essas histórias de tradição popular, né, que a princípio nem eram histórias para criança, eram histórias escritas para todos, né, para adultos, para aquela comunidade em geral, né? E o Perrault já não, o Perrault ele era um escritor que vivia num período, né, particularmente decadente no sentido ali da moral, lá na corte, lá que Uhum. ele vivia, ele reescreveu muitas histórias para acabar ensinando moral à corte francesa, né? Ó, enfim, Sim. então é bom a gente também ter esse olhar. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer, né, já entrando Uhum. nesse assunto, né, que muitas pessoas, né, elas acabam se perguntando, né, puxa vida, será que eu deveria ou não ler conto de fadas para os meus filhos, né? Porque as pessoas dizem, ah, é muito violento, então, sei lá, é meio assustador, né? O que você pensa disso? Bom, fazendo um gancho assim um pouco com a história da coisa, né? Mas assim, com relação a ser violento, assustador, bom, depende, tem de tudo, tem de tudo por aí, tem coisa que é violência gratuita, tem coisa que é correta, tem coisa que é boa, então tem que ter um discernimento em cima do conteúdo. Quando se fala de contos de fada, bom, aí tem toda uma história. Primeiro na Roma Antiga e na Grécia Antiga, você tinha a estrutura das fábulas, né? Que era uma espécie de estrutura condensada, fórmulas muito breves, que era usada na educação das crianças com um sentido moral. Então, basicamente, você reduzia com uma linguagem simbólica, então fazia referência normalmente a animais, porque as crianças gostam dos animais e tal, e aí você reduzia uma pequena história moral em aquilo que daria às vezes meia página, um parágrafo, dois parágrafos, no máximo uma página daquilo que a gente entende hoje. O Êxopo foi um dos primeiros que começou com essa disciplina, né? E depois o Fedro em Roma atualizou muito, com muito mais destreza até do que o Êxopo. Dizia-se que os dois são escravos, que é interessante porque escravos, porque muito da educação em Roma e Grécia se dava em casa. Então, quem tinha contato com as crianças era basicamente os escravos e as mães. Os escravos muitas vezes eram caras intelectuais, porque você escravizava, por exemplo, quando os romanos dominaram a Grécia, eles escravizaram vários caras que eram mais inteligentes até do que os próprios romanos, o cidadão romano comum. E aí esses caras ensinavam histórias morais para elevar a sociedade. Então, quando pensa em escravo, às vezes a pessoa pode associar escravo com uma pessoa ignorante, não é bem o caso. Enfim, essa estrutura simbólica antiga, na Idade Média, ela adquire um outro contexto mais amplo, mais profundo.
Por quê? Porque na Idade Média você tem toda essa dimensão do que o Tolkien chama de fairy, você tem um encontro do simbolismo cristão, que é fortíssimo na Idade Média, que é predominante, com com a visão das religiões antigas e uma visão de moral ensinada popularmente. Quando você combina tudo isso, os contos simbólicos para criança, educacionais, eles ganham uma dimensão de sobrenatural muito forte mesmo, de expressão simbólica do transcendente muito intensa. E isso era parte da educação comum das pessoas. As pessoas eram muito educadas por símbolos, né? Aí essa é uma segunda etapa dos contos de fada. Você tem ali no mundo antigo, com a Idade Média você tem uma profundidade muito maior. E daí você tem histórias dos heróis, é, o Roland, você tem as histórias arturianas, você começa a ter histórias variadas. Depois você tem uma terceira etapa, né? Que é essa que você citou, que foi muito associada tanto de um lado inglês, que é na Idade Moderna na Inglaterra ou nas cortes francesas. Por exemplo, Luís XIV chamou La Fontaine para fazer fábulas, daí você tem de um lado isso, e você tem as nursery rhymes, assim, que na Inglaterra fizeram parte da formação na Idade Moderna, né? Então, as crianças também, novamente, ainda muito educadas em casa. As crianças foram educadas em casa, a maior parte da educação universal escolar é uma coisa do século XVII para frente. E aí também com sentido moral, com sentido simbólico, com sentido de uma fórmula mais simples, né? Daí, nessa fase moderna, você tem uma retomada da fase grega, mas você tem ainda o sentido simbólico transcendente medieval muito forte, né? Tendo dito tudo isso, os contos de fada expressam mentiras ou expressam coisas assustadoras, vão assustar as crianças, depende do conto. Alguns contos foram escritos de uma maneira meio drástica, e aí vai do juízo das pessoas se isso vai passar um conteúdo moral ou não. O Belloc, por exemplo, que era muito amigo do Chesterton, escrevia contos de fada meio assustadores, assim, que falava que isso era bom para criança, que daí a criança vai ficar com medo e não vai fazer coisa errada. É uma visão educacional. Eu, particularmente, prefiro contos que têm um simbolismo mais intenso e o final feliz mesmo. Por quê? Eles mostram mais na linha da imaginação moral a dificuldade e a superação da dificuldade. Portanto, seria, se a gente usar a teoria literária do Tolkien, é mais completo, né? Eu tenho a tragédia e daí eu tenho a superação da tragédia. Portanto, tem uma estrutura mais elevada. Então, eu prefiro contos de fada com finais felizes. A questão da violência depende da suscetibilidade. Se você pensar, as crianças têm idades variadas, os contos de fada têm sensibilidade variada e depende, então tem que ser caso a caso, né? É difícil avaliar porque daí eu teria que pegar, por exemplo, abrir as fábulas do Fedro e ver quais que são adequados para o meu filho ou não. Não dá para eu fazer esse juízo, a gente vai ter que olhar uma por uma. Então vamos olhar as fábulas do... Depende muito do autor, tudo isso. Agora, via de regra, realmente o verdadeiro conto de fada, diferente do Cautionary Tales, né, que é a diferenciação que você está fazendo, falar o conto de advertência, não sei o que, versus o conto fantástico, justamente é que se supõe que um conto wonder, fairy, simbólico, não sei o que, ele apela mais para a transcendência e, portanto, para uma superação das dificuldades do que um conto moral, mais um caráter de advertência. Só que aí quando você entra, por exemplo, nessas modernas, tem uma zona cinzenta, né? Uma hora, que você falou do Chapeuzinho Vermelho, uma hora se conta de uma maneira, outra hora de outra. Então isso aí tem toda uma discussão em cima disso, né? Sim, até você estava falando, eu estava lembrando de uma entrevista que eu assisti, enfim, há um tempo atrás, até escutei de novo esses dias para relembrar, que depois eu posso colocar um link aqui, gente, na descrição, mas enfim, tá em inglês, então para quem entende inglês vai dar certo, para quem não entende, mas é uma entrevista com uma mestre em literatura inglesa chamada Angelina Stanford, que ela estava falando justamente sobre essa questão de contos de fada e tal. E uma coisa que ela estava comentando com relação a isso, né, que vai muito da descrição dos pais, né, enfim, de você estar ali com um conto na mão e você tem como, né, você conhece o seu filho melhor do que ninguém e você vai ter como Uhum, saber naquele momento se aquele trecho é ou não adequado para o seu filho, né, mas uhum, em geral, né, se a gente for pensar, a maioria das coisas assustadoras assustam mais os adultos do que as crianças. uhum. Porque, em geral, as crianças, assim, sei lá, por exemplo, aquela cena meio louca da Cinderela, né? Que
as irmãs da Cinderela fazem um processo de automutilação, né, de tipo cortar um pedaço do pé para caber no sapatinho, né? Uhum. E enfim, né, se darem bem, né, lá na situação e tudo, né? Enfim, a criança ouve aquilo, tipo, ok. O adulto aqui, assim, né, um pouco escuta isso, nossa, assim, né? A criança é um pouco, tudo bem, tipo, é uma cena bem esquisita, né, bem estranha, mas a criança, Aham. assim, não tá nem aí, assim, é tudo tão esquisito, né, no mundo, né, ao redor dela. E ela, enfim, então, e ela comentava isso também, né, e de que a própria Bíblia, né, as próprias Sagradas Escrituras, tem muitas passagens e cenas e trechos que são bastante assustadores, né, se Ah, você com for certeza. pensar, né. Não tem dúvida Enfim, nenhuma. o Apocalipse, por exemplo, Não, os os ursos cavaleiros. devorando o pessoal. Pois é. Exato, então, Tem- então, assim, claro que a gente tem que ter nessa essa descrição também com qualquer tipo de texto, né? Não só com contos de Sim, fada, né? De uma forma geral, né? E até claro. com relação a essa história da Cinderela, pra você ver que até nas pequenas minúcias, assim, tem sempre uma coisa pra gente pensar também, né? Nessa entrevista ela estava comentando, né, que existe também uma interpretação possível, né, dessa história que conta justamente, faz uma comparação, assim, né, de que as irmãs da Cinderela, né, elas estariam ali mutilando o próprio pé, né, e fazendo isso como uma forma de merecer a própria salvação, porque elas estão ali fazendo um simulacro, né, elas vão fingir que são a mocinha, né, a escolhida, né, ao invés de serem boas e virtuosas de coração, né, como a Cinderela, Sim, sim. elas querem simular, né, e bem aquilo, né, de quem quiser salvar a própria vida vai perdê-la, né, porque Uhum. a Angelina comenta, né, que o Sim. Dante, ele apontava também para esse fato, né, de que qualquer tentativa de merecer a salvação, né, por conta própria é autodestrutiva nesse sentido. Uhum. Então, enfim, tem muito Sim. simbolismo interessante aí. Sim, claro. Bom, quase todos, né? Se você pegar quase todas essas fábulas ou contos de fada e assim por diante, tem um simbolismo cristão de fundo após a Idade Média, né? As antigas não tem tanto, mas mesmo o Fedro, ele tem uma visão moral muito sutil, assim. Hoje mesmo eu estava lendo interpretações das fábulas do Fedro. O Fedro escreveu um parágrafo desse tamanho e tem 3 páginas de interpretação para o simbolismo e tal. Mesmo os pagãos antigos eram profundos. Agora, no caso dos modernos, deliberadamente tem realmente um sentido cristão em quase todas as fábulas. É raro não ter. É, tem algumas coisas esquisitas mesmo, porque alguns desses fabulistas, especialmente da Idade Moderna, eles eles tinham valores cristãos, mas eles misturaram com outras coisas, certo? Com outras coisas um pouco mais valores. Por exemplo, o Pinóquio, ele tem um simbolismo cristão e ao mesmo tempo ele tem um nacionalismo italiano no livro do Pinóquio. Ele é uma mistura de. É uma apologia da unificação da Itália. Então você está lendo o Pinóquio, tem lá, por exemplo, o Pinóquio. Todo mundo vai recordar do filme da Disney, que o Pinóquio ele cai na água e ele perde a vida para poder ganhar a vida verdadeira. Então ele faz o sacrifício para obter a salvação da alma, como Cristo, né? Daí ele vira uma pessoa de verdade, deixa de ser um manequim das paixões e vira uma pessoa. E aí ele é engolido pela baleia, que nem Jonas. Então tem todo um simbolismo cristão profundo. Pinóquio, é, ele joga fora na Disney, no livro ele esmaga, né? Mas joga fora a consciência dele, que é o grilo. Então tem todo um simbolismo maravilhoso. Só que ao mesmo tempo tem lá no livro do Collodi tem umas apologias da unificação da Itália, que não tem nada a ver com nada. Então entre os modernos tem um pouco essa confusão. No caso dos medievais, e tem pouca adaptação às vezes dos medievais, eu queria ver muito mais livros medievais sendo adaptados, trazidos e tal. A gente conhece muito pouco. O Tolkien foi realmente um cara que fez muito esse esforço. O Chesterton tinha essa preocupação de adaptar os medievais, trazer. O George MacDonald, que o Chesterton gostava, tinha essa preocupação. Então a gente tem pouco às vezes acesso às histórias dos medievais, mas na Idade Média, com seus pesares, que também tinha suas esquisitices também às vezes, mas assim, tinha muito do herói que vem e vai salvar as pessoas e trazer a cristandade com docilidade. E aí ele vai combater as forças ocultas, né? E trazer uma espécie de redenção. Isso era belíssimo, era um simbolismo que as pessoas, em tempos muito difíceis, formaram todo o imaginário, moldaram desse modo, né? E isso se perdeu bastante. Entre os modernos,
tem uma tentativa de resgate disso, é proposital, eles estão querendo resgatar valores que já foram perdidos, né? Mas às vezes eles falham, às vezes eles conseguem. É um processo que não tem nenhum desses autores de contos de fada clássicos que tenha 100% de sucesso. Isso não é o caso, por isso também é o discernimento. Mas, via de regra, eles estão querendo expressar um simbolismo cristão, né? É difícil não ser o caso. Como eu disse, tem exceções, mas via de regra eles querem, né? Às vezes é Ramon, tipo Mary Poppins, por exemplo, é uma porcaria, aquilo ali é doutrina esotérica, aquilo é um lixo, é bruxaria, doutrina esotérica, não sei o que, o tempo todo, ela tá expressando a mesma tal da Mary Poppins, tá fazendo apologia de bruxaria mesmo, literalmente, tem também um sentido cristão na coisa, então nem os mais toscos, assim, possíveis, mantém, né, um certo simbolismo cristão, né. Eu faço também Mary Poppins, que a autora dela era seguidora dessas coisas de esoterismo e tal, e tá tentando passar isso para as crianças nas obras, né? É só um exemplo, veja. Então tem coisa que é ruim, mas não é a maioria, né? Sim, e você estava comentando do Chesterton também, chegou uma pergunta do Marcos Zamit, ou Zamith, não sei, que ele pergunta justamente qual que é a visão do Chesterton, né, sobre conto de fadas. Uhum. Então, a visão dele é extremamente positiva. Ele vê os contos de fadas, ele vê assim, as crianças naturalmente são inclinadas à verdade e a encontrar o transcendente. Elas são seres de realismo muito forte. E os contos de fada, eles aludem à realidade de uma maneira simbólica, então elas se apaixonam com isso por causa disso. Ele tem um mundo, veja, o Chesterton tem uma... Os românticos da época dele queriam um resgate da Idade Média. Ele quer um resgate da Idade Média por outra via diferente da deles, certo? Porque eles têm uma Idade Média idealizada, que não condiz com o mundo real. E ele pensa em Merry Old England, numa Inglaterra em que a natureza, Deus, uma visão da salvação do homem, a Igreja Católica e toda uma visão simbólica estão todos em harmonia, tendo em vista uma Inglaterra completa, né? Então essa visão dele, ele pensa que Merry Old England, a Inglaterra medieval, com essa visão, que é mais a questão simbólica mesmo, ela tem vários símbolos que conseguem aludir a pessoa para realmente buscar uma visão real e de salvação da alma, de visão heróica de salvação da alma. Ele vê isso extremamente conectado. Então, para o Chesterton, ele vê os nursery rhymes da época dele, aquilo que o pessoal contava no berço, que as moças que cuidavam das crianças contavam para as crianças, como a verdadeira formação de valores de tempos imemoráveis, então, como uma volta à realidade, como uma restauração do bom humor e da alegria da conexão com Deus. Então ele vê os contos de fato como um caminho para isso. O negócio para ele é seríssimo. Diferente de discursos, por exemplo, ideológicos, que falam assim, o seu filho tem que aprender a trabalhar e ganhar dinheiro e daí ser o cara não sei o que e tal, que muitas vezes é uma ideologia moderna, com pouca conexão com a realidade, e na verdade quando você vai ver o Pinóquio, ele está falando, olha, se você cair no hedonismo, você vai virar um burro, se você sacrificar a sua vida, você vai ser um menino de verdade. Então, esse primeiro caso é falso, é uma visão reducionista da realidade. É claro que a criança tem que aprender a trabalhar e ganhar o seu dinheiro, mas isso não é o fim da vida. E no outro caso, o Pinóquio está falando realmente o que é o fim da vida de fato. Então, ele vê como uma ferramenta poderosa para restituir a realidade e o bem nas pessoas, né? O bem, o belo e o verdadeiro serem encontrados desde as idades mais jovens, né? Sim. E ainda sobre essa coisa do Chesterton, né? Tem uma frase, né, que o pessoal sempre coloca, né, aquela citaçãozinha famosa, quote, né? Contos de fadas não dizem às crianças que dragões existem. Crianças já sabem que dragões existem. Contos de fadas dizem às crianças que dragões podem ser mortos. Então acho que isso tem muito a ver também com essa lindo. pergunta, justamente. Tem muito a ver com essa pergunta, mas não é assustador, né? Você vai apresentar uma história, tem sei lá, um dragão, uma coisa assim, né, para o seu filho, será que ele não vai sonhar com o dragão de noite? Uma coisa assim, né? Pelo contrário, assim, né, ele dizia muito isso, né, que os contos de fada, eles não são responsáveis por produzir esse medo na criança. Claro.
né? Ao contrário, né? Não é como se a criança não tivesse medo nenhum e o conto de fadas instaura na imaginação dela É, o medo, né? exato. Ao contrário, assim, Claro. né? O que ele dizia é muito isso, de que assim, a criança, ela já, assim, ele fala isso, né? Que os contos de fadas não dão para a criança a primeira ideia do bicho-papão, que ele chamava de bogey, né? Eles não dão Uhum. para ela a primeira ideia, né? Ela já conhece o bicho-papão praticamente desde que ela nasceu, ele fala, desde que ela Uhum. tinha uma imaginação, né? O que os contos de fada dão para ela é a possibilidade de derrotar, né, Isso. o bicho-papão. Né? Então eles dão essa... e ele fala isso, né? O que os contos de fada oferecem para as crianças não é a inovadora ideia de um dragão, né? Mas eles dão um São Jorge para matar esse dragão. Né? É Exato, justamente exato. o Pô, o dragão contrário. eu vejo todo dia, né? O ponto é o seguinte, a nossa vida é cheia de dragões, de monstros, e a da criança certamente tem várias coisas que são assustadoras. O ponto, o que é imaginação moral? Tudo aquilo que me apresenta o mal e me apresenta a superação desse mal, me apresenta um bem. Então, assim, várias técnicas pedagógicas modernas, elas prendem a criança sem apresentar a natureza dos desafios de fato e a superação deles. E daí a criança tem medo de tudo. Você criar uma criança num círculozinho colorido, que tudo é pomposo, e tudo você encosta e é fofinho, e toda hora ela falar do sentimento, e falar reforço positivo, conta o que você está sentindo, não sei o que. Você vai criar pessoas muito fracas, porque elas são pouco acostumadas com o mundo real, com as dificuldades, são pouco acostumadas com também a virtude da coragem, com a virtude da magnanimidade, com outras coisas que essas histórias trazem. Então, assim, isso é cômico, porque o pessoal fala assim, não, olha, a formação cristã é deixar a criança numa bolha, ela vai deixar a criança presa numa bolha, isolada e tal. Homeschooling gera uma bolha, formação cristã gera uma bolha. E aí, ironicamente, o pessoal fala assim, não, não apresenta contos de fada, porque isso vai assustar a criança. Bom, mas qual dos dois? É porque, na verdade, a visão moderna, de fato, ela tem um tremendo de um behaviorismo disfarçado, de um materialismo behaviorista disfarçado. Então, na verdade, está condicionando de uma maneira para fingir que os problemas não existem. E a visão cristã, na verdade, ela quer realmente apresentar os problemas e apresentar a solução. Então, essa a diferença muito grande, né? Então, de fato, o medo atual, as pessoas são muito mais medrosas hoje do que já foram no passado. Isso é visível, assim, não é nem... E quando eu falo no passado, não adianta nem pegar a geração dos nossos avós, que já é uma geração muito mais medrosa do que outros do passado. Aliás, a geração anterior dos nossos avós é extremamente crítica. É muito engraçado, porque a geração boomer, né, que tem esses negócios e tal, ou a geração anterior e a seguinte considera a geração boomer como fraca, como medrosa e tal. Então, nada contra a geração dos meus avós, adoro meus avós, estão aqui, eles não têm nada disso. Mas o ponto é o seguinte, às vezes nem voltando gerações passadas, a gente tem noção do que foi a formação clássica, a gente já tem uma desconexão de boas gerações com ela. Mas o fato é que se você voltar bem, as pessoas tinham muito mais firmes do que são hoje. E não tinha muito dessa frescura de falar assim, vamos... o Chesterton cita um exemplo, né, do super-homem nietzschiano. A gente vai encher tudo de... o cara que é criado sem pontas, porque pode ferir o dedinho, é o cara que faz todas as vontades, não sei o que. Daí ele fala que bate um vento e ele morre, né? Então essa é a formação da educação que a gente está dando. Às vezes é a fraqueza ao invés da força, né? Então isso de fato é uma coisa que os contos de fada eles apresentam uma realidade dura, mas o mundo é duro também. E apresentado de uma maneira simbólica é a melhor forma de ter um contato com isso, né? Sim, justamente, né? Uma educação sem força é uma educação sem virtude, porque virtus Uhum. é força. Por definição, né? Pois é. Então, uma outra coisa também que eu estava, estava comentando aí, vai pensando, é que justamente, né, as crianças elas já têm muitos medos, né? Se a gente for lembrar, sei lá, de quando a gente era menor, ou até, enfim, né, o imaginário popular já dá conta disso, as crianças sempre têm medo de se separarem dos pais, de ficarem perdidas, de não Isso. acharem o caminho de casa, de acontecer uma desgraça, enfim. E o que acontece, né, nessas histórias, geralmente, né, no final, né, tem sempre, né, como você falou, né, tem uma resolução dessa dificuldade, desse conflito pelo qual o protagonista passa, né, que no fim das Uhum. contas
isso cria ali uma espécie de satisfação para a criança, né, de resposta àquele medo que ela tinha, né, um senso maior de Isso. segurança, de que no final tudo vai ficar bem, né, por exemplo, a história lá de João e Maria, né. Aliás, tem dois Uhum. padrões, né, você estava falando sobre essa questão, né, da gente encontrar muitos elementos cristãos nos contos de fada, é, enfim, né, nos modernos um pouco, mas indo mais para trás para a Idade Média mais, né? E tem dois Uhum. padrões, né, que são muito comuns nos contos de fada. Geralmente um conto de fada se encaixa em um ou em outro. O primeiro é a damsel in distress, né, que é a princesa ali Uhum. na situação de perigo, né, numa torre, Uhum. ou então sendo atacada por um dragão, por sei lá, uma criatura, ou uma bruxa, uma madrasta louca, alguma coisa, e no fim vem o príncipe, enfim, vence uma série de obstáculos e salva, né, Uhum. aquela mulher. E o segundo seria essa reunião, né, de uma criança perdida com os pais, né, o encontro do lar verdadeiro, né, como o caso de João e Maria, por exemplo. Então, nesses Uhum. dois casos tem coisas muito bonitas, assim, né, de paralelo com o cristianismo, que a gente vê, por exemplo, a própria Bela Adormecida, né, que você tem lá o príncipe que vai lá através de um beijo, desperta ela do sono, né, que é o simbolismo da morte, e chama ela para uma verdadeira vida, né, e no fim tem aquela celebração do casamento, né, porque a Sagrada Escritura não termina com a ressurreição de Cristo, né, termina com as bodas do Cordeiro no Apocalipse. Então tem sempre um casamento lá no final, né, dos contos de fada, sempre tem essa celebração dessa união. E a Bela Adormecida tem essa passagem, né, da morte para a ressurreição, né, que o príncipe chama ela para a vida de volta e se une com ela depois em matrimônio, né. Tem muita gente que critica até conto de fada falando que isso não ensina as crianças sobre a vida, porque afinal, né, a vida não é assim, você não se casa e vive A feliz vida para é dura, sempre. no final caso ele Você tem não que cuidar vive dos feliz para filhos. sempre. Você não Hashtag conhece a maternidade dificuldade. real, né, aquelas coisas. Pelo amor de... você sabe que o filme da Disney, pra mim o melhor filme da Disney é A Bela Adormecida, pro meu gosto. E eu achei engraçado porque eu falo isso, o pessoal acha que eu sou doido, porque é o filme que o pessoal acha mais chato hoje. Por quê? Porque A Bela Adormecida é um filme extremamente simbólico. Se você pegar ali no filme da Disney A Bela Adormecida, ela toca na roda, ela sente atração pela roda, que é a atração do pecado. E daí quando ela encosta, ela cai no sono. Mas não é que ela cai no sono, a cidade inteira cai no sono. Por quê? O primeiro pecado é o pecado de todas as pessoas. E qual é a consequência do pecado? A morte. Aliás, esse é o jogo que tem quando tem as três fadas madrinhas e a madrasta. A madrasta ela se transfigura na figura do dragão, que é o símbolo medieval clássico para o demônio, porque São Jorge, no Legenda Áurea, enfrenta o demônio na forma do dragão. Então esse símbolo do dragão é sempre o demônio. E é interessante porque ela tem duas faces do mal, né? A madrasta não, a bruxa no caso, né? Ela tem um lado sedutor do mal e um lado grotesco, e ela vai transitando entre os dois, porque o mal é exatamente assim, ele tem um lado sedutor, que é de atração, de chamar, e depois ele mostra a verdadeira face, que é o bizarro, o grotesco. Tem o príncipe, que é, por um lado, símbolo medieval clássico também, do paladino, que é a figura que é a união de virtudes marciais com a caridade cristã, e, portanto, simbolizando o próprio Cristo, porque o Cristo ele é a figura da virilidade, da liderança, daquele que vai tomar a frente da situação, ao mesmo tempo que é a salvação, aquele que vai dar de fato a vida, né? Por meio de um sacrifício de amor. Então, o príncipe tem essa figura, assim como qualquer história medieval, o El Cid, o Rolando, o Arthur são essa mesma figura, né? E aí, quando ela cai, né? E caem todos junto com ela, que é o simbolismo interessante. Você tem as fadas madrinhas, elas têm as cores das três virtudes teologais. Nas iluminuras e na arte renascentista, permanece isso, se simboliza constantemente o verde relativo à esperança, o vermelho relativo à caridade e o azul relativo à fé. Então, nas iluminuras, se você reparar, elas são sempre pintadas com as cores das três virtudes teologais. Também se usa o vermelho e o azul como as cores das duas naturezas do Cristo. Daí o que acontece? Na Bela Adormecida, quando tem o final feliz,
elas vão dançar, ela dança com o príncipe e vai transitando do céu para a terra, e vai cortando, porque a salvação do pecado é a união do céu com a terra. E as três fadas madrinhas, obviamente, têm as cores das três virtudes teologais e dão dons diferentes. Então, quando elas vão encontrar o príncipe, elas dão dons para eles relativos por exemplo, na Bíblia se fala da armadura de Deus, daí fala da palavra, são simbolismos variados. Elas dão dons para ele diferentes para cada uma. Então isso tudo tem lá na história da Bela Adormecida, é um simbolismo bem completo. Isso da princesa que é salva, tem vários níveis de análise que a gente pode fazer, que tem todo um contexto profundíssimo por trás disso. Hoje em dia, aliás, o feminismo hoje, ele está destruindo completamente o simbolismo, porque na medida que ele quer colocar agora a mulher vai resolver o problema sem precisar do homem, e agora não sei o que e tal. Então tem os filmes hoje, Moana, não sei o que, eles têm o simbolismo do feminino que precisa destruir o masculino para se afirmar, né? É um padrão recorrente. Quase todos os filmes de ficção, de não sei o que, estão utilizando esse padrão do feminino destruindo o masculino. O problema disso é que o feminino, tradicionalmente, ele tem um aspecto muito forte de representar a graça e, portanto, uma ação de Deus sutil. E o masculino é utilizado para representar a ação da lei e, portanto, de uma ação de bravura e disruptiva. Se eu não tenho esses símbolos claramente definidos, de um lado, uma representação sutil da graça, de outro lado, uma representação disruptiva, eu fico sem nenhum dos dois. E aí eu crio uma história que não é verossímil para as pessoas. Então, mesmo o pessoal que já é predisposto a ter uma ideologia feminista, não gosta das histórias. As histórias são estranhas, elas são chatas, ruins. Por quê? Porque eu não tenho a figura do heroísmo, ela é destruída, e eu não tenho nem a conciliação da lei com a graça mais. Eu tenho, na verdade, uma afirmação de que as coisas são ganhas pelo esforço próprio. O problema é, todos nós sabemos, nenhum de nós acha que nós conseguimos vencer na nossa vida pelo esforço próprio, estrito senso. Porque nós temos toda a experiência de tentar fazer as coisas por conta própria e não conseguir se deparar com dificuldades. Portanto, você achar que a natureza por si, que nem lá na Moana, o mar é a natureza, daí o mar vai dando as coisas para ela resolver os problemas, certo? A natureza vai resolver os problemas junto com o meu esforço. Esse é um problema de limitação de horizonte imaginativo muito forte, porque é uma visão equivocada da natureza e uma visão equivocada os antigos sabiam que a natureza ela pode resolver problemas e dar outros, certo? Isso na visão atual foi perdido, né? Então isso da princesa é um elemento multifacetário de visão de graça e lei e do Cristo e da graça. Tem todo um simbolismo para isso fortíssimo, né? Que tem nas histórias dos cavaleiros e tal. Isso, de fato, está sendo muito colocado em xeque. Quanto ao retorno da família, é porque toda a história de jornada, mas isso são todas. O Odisseu, todo o mito ocidental, ele é o mito do retorno à família. O Odisseu, ele volta para casa. Essa é a história toda a história da Ilíada só faz sentido porque ele volta para casa. Se ele não voltar para casa, não tem história. A guerra de Troia não serviu para nada se ele não retorna e encontra a esposa. Então, no Ocidente, tem toda a construção do retorno para casa. Por quê? Em casa que você tem segurança, que você tem contato com o bem comum, que você tenha o conforto de poder buscar a Deus junto com pessoas que te amam por quem você é. Então, esse mito de você sai para a aventura para voltar já está presente nos pagãos antigos. No cristianismo, ganha uma nova conotação, aquela história do Chesterton de eu dei a volta ao mundo para voltar para minha casa. Porque a casa é o lugar de oração, o lugar de família, o lugar do núcleo da igreja, assim por diante. Então, é o lugar do núcleo, do contato realmente da ordem do real. Daí que o Chesterton fala que o feminismo, quando ele quer colocar, não, a mulher agora tem que ir fazer a política e a economia e não sei o que como atividade principal. O Chesterton fala assim, bom, o problema disso é que, tudo bem, no fundo vocês desvalorizam a casa, desvalorizam a educação dos filhos, desvalorizam a casa, desvalorizam o que, na verdade, para mim, parece ser o mais importante da sociedade. Então, isso é o que está acontecendo hoje com a imaginação em contraposição com a imaginação tradicional, seria isso, né? Eu citei o exemplo do feminismo só porque nos filmes de ficção atuais, as animações, não sei o que, está muito prevalente essa ideologia específica, né? Esse exemplo da Moana é um, tem outros. Outro dia eu vi uma Supergirl que
não vai deixar o Superman mandar nela e tal, e assim por diante. Isso nada mais diferente do que uma Joana d'Arc, por exemplo, que é guerreira, mas que conta com a graça, muito mais elevado do que esse tipo de símbolo, né? Então, eu estava falando isso, eu estava lembrando de um negócio completamente nada a ver, porque é de outro período histórico, mas estava escutando um podcast ontem sobre a Era Vitoriana. E aí a pessoa, né, estava falando, a entrevistada estava comentando justamente isso, que hoje em dia, né, se tem uma visão da relação da mulher com a casa, né, como se a casa fosse algo que limita a mulher, que impede a mulher de se desenvolver, de conquistar outras coisas, né, enfim, isso que fazem a gente acreditar, né, aquela típica frase, né, você vai crescer para não depender de marido, você vai estudar para não depender de marido, né, e quando na verdade dentro desse período histórico, né, que a era vitoriana, ela dizia que as mulheres, o lugar, entre aspas, de poder da mulher naquela sociedade era a casa. Então a mulher era a rainha do lar, né, a rainha daquela casa, e ali que ela meio que mandava e desmandava, Ah, e sim, era com um certeza. lugar dela, no sentido de que ela, ao contrário, ela não estava limitada, ela tinha, seria como você comparar, né, dizer que uma rainha está trancada dentro do seu próprio país, né? Não Ah, faria sim. assim, no seu reino, né? Não faria sentido, né? Ali era o lugar dela, mas não no sentido de ser um lugar de tolir, né? De fechar, de restringir, mas ao contrário, ali, o lugar de destaque dela, né? Enfim. Mas em Então, todas as eras que a moral foi triunfante e que os papéis de gênero eram muito claros na sociedade, a mulher teve destaque proeminente na sociedade. Basta ler o livro, por exemplo, a Mulher no Tempo das Catedrais, da Regine Pernoud, que é exatamente assim, que mostra a Idade Média e esse triunfo. E na Era Vitoriana que você citou, qual que é a figura referência de todos? É a Rainha Vitória, que é a figura forte, não sei, ou seja, na era do que é tão acusada por ser a era uma era moralista, era fake, era não sei o que, era pomposo. Na verdade, na era vitoriana, justamente era que a referência da sociedade máxima era justamente a Rainha Vitória. Coisa que hoje, a Rainha Elizabeth, em contraposição com a Rainha Vitória, é totalmente uma figura completamente apagada. Se você pegar assim na história inglesa, você não vê ela, ela não é impositiva, ela não tem um papel moral, social forte como já teve. Esse livro da Regine Pernoud, ela mostra como que tinha essa influência muito forte. E isso se conecta muito com isso. Eu estou aqui em casa, por exemplo, agora passando mais tempo em casa aqui com o coronavírus. Tá acontecendo, a gente passa. Eu estou aprendendo um monte, entendeu? Aqui eu aprendendo com a minha esposa todas as coisas aqui da casa, estou aprendendo muito mais que eu estaria aprendendo em outras situações. O pessoal e a educação dos filhos é o grande lugar para isso. Então, o caminho da restituição da imaginação moral é o caminho que vai valorizar muito mais o homem, muito mais a mulher, muito mais a igreja, muito mais as crianças, vai ensinar para elas outras coisas mais elevadas. Essa imaginação da Moana nunca vai ser tão rica quanto ela conhecer as histórias de Joana d'Arc. Porque o problema de uma Moana da vida é que, assim, é fake, certo? Não é real, entendeu? Não é verdadeiro, não é de fato algo correto. E a imaginação da Joana d'Arc, a própria Rainha Vitória que a gente está citando, isso é verdadeiro. E as histórias de ficção que aludem a realidades dessa natureza são verdadeiras. Mais verdadeiras do que as histórias fakes contemporâneas. Então eu vejo o pessoal às vezes tem um perigo, o conto de fada afasta da realidade. Não, a expressão simbólica é inevitável para expressar a realidade. Eu estou falando por meio de símbolos, palavras são símbolos. Não existe comunicação não simbólica. E alguns cristãos, alguns católicos tradicionalistas no Brasil falam assim, não, precisamos quebrar aí, o simbolismo é perigoso, vai afastar as pessoas de Deus e tal, e vai trazer a danação das almas. Bom, o problema disso, primeiro, a Idade Média, toda a figura era construída em cima do simbolismo. E era uma era que essas mesmas pessoas tomam como referência. São João Damasceno tem livros longuíssimos contra os iconoclastas, porque parece que a gente quer reviver a iconoclastia aqui, falar que os símbolos são malignos e que só a letra pura é que é correta da Bíblia. Isso é um certo ranço
meio jansenista, meio calvinista, sei lá o que não tem nada a ver com o correto. Se você ler lá São João Damasceno, ele cita a importância, duas obras da patrística muito legais sobre isso. Tem uma carta, a carta de São Basílio sobre a utilidade da literatura pagã, que ele alude sobre a questão do ensinamento por meio dos símbolos, e o São João Damasceno, no livro dele sobre as sabedorias, ao bater nos iconoclastas, ele defende os símbolos. Daí é muito legal, porque os símbolos entram como uma forma realmente do Cristo se comunicar com as pessoas, e a ficção tem esse papel também. Então são duas obras aí antigas, né, da cristandade. E a Idade Média, obviamente, bebeu dessas influências, por isso tanta ênfase no simbolismo, por isso evangelizar os povos pagãos por meio do simbolismo, por isso tudo isso. Nossa sociedade é muito mais pobre porque nossa estética e toda a visão da beleza, nós excluímos o simbolismo. Então o cristianismo tem que ser tratado como uma doutrina sem símbolos, certo? Diferente, por exemplo, da era vitoriana, que a rainha Vitória, por exemplo, colocou Augustus Pugin. Augustus Pugin era a favor da arquitetura simbólica medieval católica. Augustus Pugin começou a fez o Palácio de Westminster, começou a fazer coisas maravilhosas. A nossa era relegou os símbolos a um papel secundário. Resultado é que os nossos símbolos, nosso imaginário foi dominado pelo marketing. Os símbolos do marketing são os que dominam o dia a dia das pessoas, é uma loucura. Então nós somos muito mais influenciáveis por manipulação de mídia, nós somos muito mais influenciáveis por manipulação de técnicas de venda, por manipulações de qualquer tipo de manipulação do rock and roll. Então qualquer tipo de símbolo, não é falando que o rock é do demônio, embora às vezes seja, em alguns casos, mas não é que sempre é, claro que não. O ponto símbolos variados, certo? Eles nos dominam porque o nosso imaginário, a nossa visão do belo é muito pobre. Então, como nós não temos símbolo nenhum para expressar nada, nós somos levados, nossas afeições, pelo primeiro símbolo que aparece. Portanto, não passar símbolos cristãos para os filhos é garantir que eles vão ser dominados por símbolos de outra natureza, não é garantir que eles não vão ser dominados por nenhum tipo de imaginário, né? Simplesmente você vai deixar que o imaginário deles seja preenchido por outras coisas, né? Sim, acho que acontece uma grande confusão, né? Muitas vezes, que as pessoas, elas se sentem tão enganadas, assim, né? Ao longo da vida, na própria formação, olhando, assim, né? De uma forma retrospectiva, enfim, nossa, aquele sentimento de, tipo, todo o tempo da minha vida perdi, né? E tal, que às vezes as pessoas ficam muito apaixonadas pela verdade, né, com V maiúsculo, quando descobrem a verdade, ficam assim um pouco, e o que é ótimo, mas acabam assim entendendo a verdade nesse sentido assim, até que é contrário, né, porque acabam procurando buscar para os filhos uma educação que seja pautada na verdade, mas não na verdade, né, aquela que é refletida pela beleza, aquela que é refletida pela bondade, mas aquela verdade seca, né? Aqueles fatos ali, aquelas coisas bastante objetivas, no sentido de que um conto de fadas então passa a ser, nesse cenário, uma grande perda de tempo, né? Por que eu vou ensinar para o meu filho sobre coisas que não existem, entre aspas, né? Porque como eu estava falando lá no início, os contos de fada, eles são o mais real da realidade, né? No sentido de que nos apontam para a transcendência, que é essa verdade, né? Com V maiúsculo, nesse sentido. E acaba que fica confuso, né? De um lado, tem o pessoal, às vezes com uma certa influência mais puritana, até o pessoal lá da era vitoriana, é um pouco assim, né? De que vai olhar para isso e vai falar, não, né? Não vamos ficar nos perdendo aqui com essas coisas que não são reais, né? São fantasiosas, são mentirosas, né? Essa grande dificuldade que as pessoas têm de entender que um mito não é uma mentira. Enfim, perfeito. Exato, e aí, né, ao contrário. E aí, depois, né, também tem o outro lado, que é o pessoal lá, não, tem que ser tudo empírico, né? Tem que, se os meus sentidos não percebem, né, se eu não consigo testar isso em laboratório, O bom e porque velho provavelmente é nominalismo, mentira. né? Sim, a praga do ensino do mundo há 500 anos é isso, o nominalismo, é um terrível.
Veja, é que na verdade a própria estrutura das palavras não é percebida pelos sentidos, os pensamentos são percebidos pelos sentidos, o triângulo não é percebido pelos sentidos e nem por isso a soma dos ângulos internos dele deixa de ser 180. Várias coisas não são percebidas pelos sentidos. Esse nominalismo, longe de ser cristão, aliás, é todo que fundamenta todo o ideal iluminista anticristão foi baseado no empirismo dessa natureza. Quanto à expressão simbólica, veja que, novamente, ela quebra as barreiras do materialismo, essa visão seca, engedrada, como se a realidade fosse resumida ao imediato na sua frente, e quer reduzir você numa jaula. Platão, duas situações sobre os perigos dos contos de fada e já a solução. Dois críticos das histórias fantásticas foram Santo Inácio de Loyola e Platão. Mas aí, se nós analisarmos os dois com cuidado, nós vamos ver que eles são também os seus defensores, ao mesmo tempo são seus críticos. Por quê? Platão, na República, fala de jogar fora Homero, certo? De queimar os livros dos poetas. Isso, de fato, tem essa discussão. Só que tem um detalhe. O que Platão está preocupado ali no caso é justamente porque as pessoas tomam o mito pelo fato, certo? Então, elas não estão entendendo Então, Platão diz assim, que as pessoas são amantes do espetáculo da verdade, porque os próprios diálogos platônicos são símbolos, são espetáculos, são peças, são encenações simbólicas. Então, o que ele está preocupado é que aqueles símbolos que estão sendo expressos expressem a verdade, expressem o bem, o belo, o verdadeiro. Não que aqueles símbolos sejam símbolos, certo? Então, quando ele está preocupado com os poetas, quer proibir determinadas coisas na cidade ideal, nas leis e tal, é por essa preocupação, com a expressão de símbolos que levam de uma imaginação idílica, uma imaginação falsa. Não a questão do símbolo em si, que ele claramente está defendendo, a questão do mito, que ele fala no Timeu, usa a expressão simbólica e tal. Santo Inácio de Loyola cita, que aliás isso é parodiado no Dom Quixote, que ele, quando ele tomou aquela bala de canhão que levou ele a refletir sobre a vida, ele começou a ler os romances de cavalaria e tal, daí ele começou a ficar empolgado. Daí ele largou os romances e falou, não, vou viver o negócio de verdade. Daí ele montou a Companhia de Jesus para fazer todo o negócio. Daí o Dom Quixote é uma sátira um pouco de Santo Inácio, porque ele fica na cama, e daí ele lê os livros e resolve viver o romance de cavalaria. Mas se nós pegarmos tanto a vida de Santo Inácio combinado com o Dom Quixote, nós vamos ver o seguinte, o pressuposto tanto de Cervantes quanto de Inácio não é que o símbolo é mau, é que o símbolo é mau se for tomado de maneira reducionista, idílica, de maneira a substituir a realidade por um mundo falso, porque isso é fuga da realidade, certo? Então, se o símbolo for tomado como fuga da realidade, então de fato ele é falso. Isso está presente tanto na biografia de Santo Inácio quanto no outro. Só que Inácio foi o quê? A figura da contra-reforma. Que eu detesto esse termo porque ele é falso, que não existe contra-reforma. Na verdade, é a reforma católica, de fato, a reforma é essa. O termo mais correto seria esse. Independente. As igrejas jesuítas, o que eles foram trazendo, são profundamente ricas de simbolismo. O Concílio de Trento é um concílio de símbolos, é um concílio da liturgia simbólica, com cantos, com tudo aludindo a símbolos, cada vez o simbólico mais presente na sociedade. Contra o que era feito no mundo protestante na época, que seria dissolução de símbolos, reduzir os símbolos e tal, né? Então, de um lado, ele é um grande valorizador de símbolos, ele está justamente trazendo. E os romances de cavalaria, ele rejeita como literalidade, mas não como determinados ensinamentos que poderiam ter lá e tal. Então, as críticas tradicionais ao simbolismo, quando você analisa com cuidado, elas não são críticas ao conto de fada, não são críticas à literatura, são críticas a justamente você substituir a realidade com isso, é o escapismo. Mas aí que está, a literatura proporciona o escapismo? Depende. Em alguns casos, essa da Moana para mim é escapista, ela é de fato escapista, então depende de qual literatura. Agora, não necessariamente o símbolo mais elevado, e o desconto de fada muitas vezes é assim, justamente ele é aquele que está tirando do escapismo. É o contrário. Então, é uma questão de ver qual símbolo alude à verdade e qual não. Então, essa preocupação dos cristãos em relação aos símbolos, ela não pode se manifestar no sentido assim, vamos excluir todos os símbolos e daí vamos jogar fora a criança e a água do banho. Vamos, na verdade, discernir o conteúdo. A água está quente, joga fora a criança e a água. Não, vamos discernir o conteúdo dos símbolos e daí separar o joio do trigo. E ver quais símbolos, de fato, estão levando à verdade e quais não. Esse sempre foi o desafio. Julgar quais contos de fadas são bons, quais obras de literatura são boas, quais
filmes são bons, quais músicas são boas e assim por diante. Hoje, com esse nominalismo seco, no final, o que é bom? O que te faz feliz, certo? O que você sentiu gostoso na hora que tá assistindo é bom. Sem análise, a gente perdeu a análise do conteúdo simbólico para julgar, separar o que é bom e o que é ruim, né? E aí isso tem que ser resgatado de fato. Isso que você estava falando eu achei muito importante, assim, né? Principalmente que hoje em dia, como eu estava falando, né? As pessoas acabam ficando às vezes muito perdidas, né? Com toda boa intenção, mas às vezes acabam propagando umas ideias que são muito ruins. Eu estava lembrando, enfim, há um tempo atrás que eu escutei, né, uma pessoa falando, né, que a gente não precisa recorrer a nenhum tipo de literatura, né, fora da igreja, por exemplo, né, porque a igreja conta com todos os gêneros literários e tudo isso, e, né, são coisas seguras, coisas que a gente tem onde se apoiar, né, que a gente não precisa ler literatura pagã, ler esses contos de fadas e coisas assim, porque afinal, né, seria necessário justamente separar o joio do trigo, mas que nós não teríamos essa capacidade, né? Os santos sim tinham essa capacidade, fizeram isso, e agora o que a gente tem que fazer é se apoiar no que eles disseram e não se aventurar a querer fazer a gente isso, né? Porque a gente não teria como fazer. Só que a grande enfim, né, a grande limitação, né, que isso traz, né, sei lá, por mais beleza que a gente possa encontrar nas poesias dos santos, a gente adora, né, muito bom, as obras completas de Santa Teresa, enfim, São João da Cruz, grandes poetas, enfim, tem muitas histórias e gêneros, né, na literatura cristã, católica, enfim, né, de uma forma geral também, né, mas, assim, o que acontece é que as pessoas, retomando até aquilo que eu estava falando na entrevista da Angelina Stanford, uma coisa que ela falava era isso, né? Justamente que as pessoas elas se colocam isso, né? Não, eu vou ler agora só histórias que sejam realistas, só histórias super seguras, fatos, só vou ler os escritos dos santos, os documentos da igreja, livros, ou mesmo o pessoal que já por outro lado vai entrar agora os livros científicos, coisas assim. Só que o que acontece é que se a gente lesse só essas histórias realistas, a gente estaria prejudicando os nossos filhos, porque a gente não estaria apresentando para eles a realidade completa. Por quê? Sim. Né? Porque, e ela dizia isso, né, que ela dizia até que é mais importante ler contos de fada que as histórias realistas, porque as histórias que levam o nome de realistas geralmente não são realistas, né, não correspondem à realidade. Geralmente são histórias que são naturalistas ou materialistas, ou seja, só consideram real aquilo que Uhum. pode ser percebido Isso. pelos sentidos. Né? E a Assim. verdade, né, que é com V maiúsculo, é algo que está muito além daquilo que a gente pode perceber com os sentidos, né? Que você estava falando do triângulo, mas coisas como a justiça, por exemplo, você não percebe a justiça com os Sim, seus sentidos, claro. você não percebe Deus com os seus sentidos. Então você acaba seguindo um caminho achando que você vai fazer o seu filho um bom cristão por aí, não expondo o seu filho às dúvidas, né, de outras coisas e tudo isso, quando na verdade você está matando o transcendente na imaginação do seu filho, né? Isso é E muito estranho para mim, porque daí você está criando duas realidades, certo? Você criou dois níveis da realidade e separou ela em dois, porque assim, existem os santos, e daí os santos, aí eles se aplica uma categoria diferente da que se aplica a nós. Existem nós somos em uma categoria separada dos santos. Isso é muito estranho para mim, porque, bom, primeiro o argumento que eu levantaria para a pessoa falando assim, ah, não, nós não precisamos dos pagãos. O problema é que os santos, quase todos, recorreram aos pagãos. E aí tem um problema, como que eu vou entender São Tomás sem ler Aristóteles, sem ler vários outros autores que ele tomou, os muçulmanos, inclusive, que ele usou como base? Como que eu vou entender Santo Agostinho? Como que eu vou entender todos esses outros autores sem as referências deles? O próprio Basílio cita Eneida, não sei o quê. E assim por diante. Então tem um problema aí que eu não consigo entender os santos sem entender essas obras, certo? As obras que os próprios santos recorrem. Daí agora eu separo. Não, o santo é uma coisa, daí eu sou outra. Mas daí o santo é o quê? Ele é um homem? Ou ele é uma figura transfigurada acima da humanidade? Ele é uma outra figura e tal. Então é tudo muito estranho. Seria como se uma visão equivocada dos santos, porque ela pressupõe como se ele estivesse em outro estamento muito distante da nossa possibilidade de encontrar santidade. Sendo que tem que ser o contrário. O cristão comum, ele pode encontrar santidade. Então, justamente, ele quer emular o exemplo dos santos. Então, ele tem que fazer como os santos para poder encontrar a santidade. Então, é equívoco. Claro que tem coisas que são perigosas para as pessoas, mas isso não é um discernimento entre ser
literalmente cristão e literalmente pagão, até porque eu acho às vezes mais perigoso algumas coisas da corte do Luís XIV que são nominalmente cristãs, o próprio jansenismo eu acho mais perigoso do que, por exemplo, outros autores que certamente para mim é muito mais perigoso divagações teológicas estranhas ou variadas do que, por exemplo, o Fedro. Fedro não é perigoso, não vai te tornar uma figura estranha ali, é verdade. Então, o que acontece? Aí uma sobreposição imaginando os santos como muito descolados do mundo real. Isso é um equívoco tremendo. A gente tem que emular os santos em tudo. Nisso, uma certa abertura à cultura pagã faz parte da vida dos santos da evangelização. Agora, essa abertura à cultura pagã é a abertura à cultura pagã para nós cultuarmos o paganismo e nos voltarmos ao paganismo como sendo o ápice da vida? Não, certamente não. É uma abertura à cultura pagã para unificar todas as coisas numa visão universal. E essa visão universal, obviamente, com um ideal cristão acima. Então, são visões diferentes de encarar a cultura pagã. Existe a visão cristã de encarar a cultura pagã, que eu vejo desse modo, e essa outra que é uma tendência um pouco mais calvinista, de falar assim, não, vamos separar. E eu falo calvinista, eu definitivamente não acho o calvinismo uma coisa boa, mas não estou falando nem de uma maneira pejorativa, estou falando de uma maneira literal mesmo. A ideia é essa mesmo, ou seja, preciso voltar a um cristianismo puro, preciso cortar o que tem de pagão, que a Igreja Católica trouxe um monte de coisa pagã para o catolicismo. São Tomás de Aquino trouxe o tal do Aristóteles, que é um pagãozão e agora está atrapalhando a Igreja. Vamos voltar para os primeiros cristãos, é a Bíblia, o Evangelho, a doutrina. Isso não é uma atitude correta, porque não negligencia várias coisas. Então, eu vejo como bastante equivocado. Eu vejo como os santos sendo muito sábios ao beber do simbolismo pagão. Mas fazendo o que esse simbolismo? Transformando ele, concatenando ele, entendendo a superioridade do cristianismo, tendo em vista esses símbolos. Então é uma abordagem que não é nem porque tem também às vezes isso, existe um certo relativismo dos símbolos no mundo anglo-saxônico e em algumas vertentes que o pessoal realmente não vê, acha que tem que ser absorvido tudo de maneira indiscriminada, sabe? Sem nota de rodapé. Fala, não, vamos pegar aqui educação clássica, o próprio Great Books do Mortimer Adler, que eu adoro o Mortimer Adler, acho ele maravilhoso. Só que a seleção dele é perigosíssima. Eu não daria o Great Books para uma pessoa e falar, lê tudo e... Não dá, porque ali é Nietzsche, John Stuart Mill com São Tomás, com Platão, aquilo vai deixar a pessoa doida. Então, assim, eu acho que existe às vezes um otimismo eu acho eles ótimos, acho o Mortimer Adler um dos grandes caras aí da educação, um cara maravilhoso, recomendo os livros dele, só que às vezes tem um certo otimismo na secção que fala assim, não, cara, vamos pegar e ler aqui os clássicos e vamos absorver a cultura clássica e vai ser bom. Não é bem esse que é a ideia realmente de uma visão cristã da literatura e da cultura. Mas também o outro extremo é muito prejudicial, falar assim, não, isso aí é pagão, vamos nos fechar aqui na letra do magistério. São duas vertentes que eu acho bastante complicadas assim, de serem seguidas. Então, eu vejo realmente que, novamente, o exemplo dos santos é bom nisso, porque eles bebiam do paganismo e absorviam aquilo dentro de uma cultura mais ampla, né? Sim, e entrando já já que a gente está falando sobre isso, né, tem uma outra objeção, né, que é muito frequente também, que são cristãos que vão considerar prejudicial a exposição das crianças aos contos de fada, não no sentido de serem irrealistas ou coisa assim, mas por conta justamente dos elementos fantásticos, por causa da magia, né? Tipo bruxas e fadas, né? Exatamente, né? É um tremendo esoterismo, no fundo é gnosticismo mascarado e tal. Essa é uma posição. Veja, às vezes que nem eu falei, a mulher do Mary Poppins estritamente está fazendo isso mesmo. Está pegando símbolos alquímicos, existe isso. Tem gente que faz isso, na Idade Média tem gente que fazia isso, na Idade Moderna tem gente que faz isso, e hoje em dia, contemporâneo, tem símbolo gnóstico em várias coisas. O próprio Matrix, por exemplo, tem coisa que é gnóstica, que está lá no Matrix lá colocado. E isso o analista mais cuidadoso consegue perceber, ele vê que tem um simbolismo gnóstico, de magia nesse sentido. Só que aí o Tolkien, na sua ampla sabedoria, sabia separar muito bem isso. Uma coisa é
a visão do autor, o autor cristão, tratando a magia como o fantástico, simplesmente, e a conjuração da natureza de maneira gnóstica. São duas coisas diferentes, né? Então, por exemplo, chegar o Mago Merlin aparece do nada, certo? E aí começa a falar palavras fantásticas. E isso não constitui a magia tal como aparece no gnosticismo e não sei o que. Isso simplesmente é um elemento fantástico, não tem uma conotação de esoterismo, certo? Então é outro tipo de aparecimento, é simplesmente o fantástico. Portanto, é uma espécie de extensão da natureza imaginativa. Então, uma extensão que não tem e não tem o caráter de eu sou o dominador da natureza, aquele que vai manipular as forças. É simplesmente como se fossem regras possíveis, certo? De possibilidades alternativas e de expansão fantástica. Quando é o elemento gnóstico mesmo, daí a magia é vista de outra modo, ela é tratada com uma seriedade muito grande, de regra esses símbolos, assim, a magia é realmente mais fantástica do que seriedade, e essa seriedade tem um sentido muito próprio dentro de uma doutrina de libertação do corpo, dentro de uma doutrina por exemplo, de domínio sobre as forças naturais, coisa que tem na ciência moderna. Aliás, a ciência moderna bebeu muito fortemente da magia, né? Descartes e outros, eles conheciam os autores antigos esotéricos, e daí eles estão se baseando muito nisso. Então, às vezes, o cara está fazendo um discurso cientificista, né? E sem perceber, ele está fazendo um discurso de magia, e daí ele não faz a menor ideia e está lá falando o discurso... Newton, por exemplo, tinha uma doutrina gnóstica dessas e tal, bem, bem doidas dessas. Descartes teve contato com o pessoal da Rosa Cruz, né, aprender essas coisas. Então teve muito estudo desses caras com esoterismo, né? Então, às vezes, a ciência moderna tem muito mais conexão com isso do que o conto de fada medieval, que, na verdade, por exemplo, às vezes ele está expressando o paganismo de uma maneira simbólica fantástica, e daí tem uma derrotada, que nem o Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, né? Que no Brasil que eu traduzi o Dom Galvão. O Sir Gawain, ele enfrenta o Cavaleiro Verde, que é o paganismo encarnado, o paganismo formado. E daí ele é um quê? Um Cavaleiro Verde, que tem lá uns poderes e tal. Mas aí, o que ele está narrando? Ele está narrando o paganismo como uma figura, uma força, certo? E agora vai vir o Cavaleiro que vai derrotar essa força com a graça. Então, esse tipo de simbolismo não é esoterismo, é uma outra coisa, né? E aí tem outras obras que tem um pouco dos dois de fato. Por exemplo, se você pegar o Harry Potter, de fato, o Harry Potter tem coisas ali que são referências a magos esotéricos de fato. Só que claramente não é muito profunda a referência. Então você vê assim que deve ter sido uma coisa um pouco... que a autora parece ter um pouco pesquisado ali e tal, e jogado na história para dar uma... O primeiro livro é o que mais tem isso, que ela fala da Agripa, não sei o que, daí tem referência à Pedra Filosofal, então tem mais o esoterismo propriamente dito. Só que o contexto geral da coisa, mesmo no Harry Potter que tem essas referências, é meio fabuloso, muito mais do que seriedade gnóstica. Então, tem zonas intermediárias, meio mistas, assim, esses casos do Harry Potter realmente... Eu fui ler as discussões sobre isso, eu acho fascinante. Você estava falando, o Harry Potter é esotérico, né? Eu fui ler lá para pesquisar e tal. Então, essa é uma zona um pouquinho mais cinzenta, mas tirando casos assim muito particulares que nem esse, que nem outros, via de regra, o mágico, o fantástico, não significa magia no sentido gnóstico, via de regra. Raramente, aliás, significa isso nas obras. Não dá para falar que a grande maioria das obras de ficção estão utilizando simbolismo esotérico. Isso é um equívoco. Algumas estão, literalmente, outras não. Mas aí que tá, os cristãos, quando foi que a gente parou de falar o que é gnóstico, o que é simbolismo gnóstico de fato, o que não é, o que é simbolismo cristão, não sei o quê. A gente não estuda mais símbolo, então tudo que a gente pega palavras soltas e fala magia, tudo que é magia é gnóstico, tudo que é... Isso é uma simplificação meio um pouco mais simplória, assim, né? O mais correto seria fazer uma análise mais profunda caso a caso, né? Do contrário, clássicos cristãos, até de espiritualidade, santos, você vai falar que eles estão sendo mágicos. Por exemplo, a Legenda Áurea é mágico, o autor do Legenda Áurea é beatificado e aparece dragão lá no negócio. Então como é que fica isso? Então é um pouco
o próprio medievo não sobrevive a esse crivo muito exagerado dessa visão, né? Mas assim, eu acho que existe um perigo do esoterismo, assim. Então assim, eu daria uma uma razão para o pessoal que sim, de fato, o esoterismo é perigoso, mas só tem que saber o que é esoterismo e o que não é, né? Sim, eu acho que uma das coisas que, assim, né, de uma forma mais prática que ajuda, né, se a gente for olhar esses contos dos irmãos Grimm e tal, assim, né, de uma forma geral, as bruxas que aparecem e tal, geralmente elas nem fazem mágica, assim, geralmente é só uma velha meio feia, assim, tipo, é a representação do mal, né, Uhum. é um elemento importante ali, né, como você estava falando, dentro daquela jornada daquele protagonista que precisa passar por uma série de dificuldades, né, enfim, discernir ali, né, o bem do mal, a madrasta da mãe e tal, o lar real do falso lar e tal, enfim. E Uhum. nesse caso, elas são, acho que essa é a chave, assim, né? Não é uma glorificação da magia, tipo a magia sendo vista Uhum. como uma coisa positiva, tipo uma coisa bacana, né? Ao contrário, né? É justamente relacionado com o elemento mal da história, né? Sim, Em isso, geral. isso. Então, No justamente, Shakespeare tem isso. Shakespeare aparece isso, tem as bruxas, por exemplo, no Macbeth, são malignas. Então ele está referindo-se. Isso é uma representação até do próprio. É engraçado, porque se você fosse representar simbolicamente, por exemplo, o crítico da gnose, daí ele faria como? Ah, então ele colocaria uma história em que o gnóstico é mau, logo aquele que está praticando magia é mau. Isso é muito comum no simbolismo. Tem várias histórias medievais ou posteriores, no Shakespeare e em outros, que simplesmente existe o mago, a figura do mago, do alquimista, do esotérico, e ele é do mal. E daí justamente ele está praticando mal, não sei o que e tal. E aí, aqueles que, por exemplo, no Shakespeare, o cara vai se levando pela astrologia e se levando pelas bruxas e cai no mal, cai no demônio. Então, na verdade, aquilo ali é um artifício demoníaco. Então, isso é um tipo de expressão simbólica muito interessante, tem ali e tal. Então, isso aí é comum expressão simbólica se colocarem desse modo, a magia como uma coisa má. Por quê? Porque existe associação da magia realmente com aquele que quer manipular a natureza, que quer dominar, que quer conhecer a Deus de uma maneira diferente. Então existe essa possibilidade. Agora, a magia do Gandalf, por exemplo, não tem nada a ver com essa. O aparecimento do. Então são fenômenos distintos que demandam uma atenção distinta, né? sim. O próprio As Crônicas de Nárnia também tem a feiticeira lá, né? Que faz as coisas meio Uhum. terríveis, mas enfim, o Aslan também tem poderes que os leões normalmente não têm. Exato. Enfim, Mas isso é muito não tem. nominalista também, essa crítica, né? Pelo amor de Deus, né? Fala assim, não, não, isso é do mal, porque o leão, não sei o que. Ah, não, mas é muito nominalismo pro meu gosto. Eu tenho um limite pro nominalismo que eu aceito no negócio, né? Senão minha paciência vai embora. Fala assim, não, o leão não flutua. Bom, mas daí esse tipo de crítica eu nem respondo, que daí já é demais pra mim, entendeu? Sim. E outra Leão não coisa. ressuscita. Bom, ainda bem que a gente percebeu isso, sabe? Os caras falam É, no Silmarillion, não, mas Deus realmente não criou vários. Não criou a Silmarils. Nossa, que bom. Bom ter informado dessa informação. Realmente, agora realmente eu posso ler o Tolkien mais tranquilo. Claro que. enfim. Uma outra pergunta também, que tem até bastante a ver com uma pergunta que chegou aqui. Deixa eu pegar aqui a pergunta mesmo, mas a pergunta que eu ia fazer era assim, né? O que você pensa dos contos, né, e filmes também atuais em que a gente tem visto assim, né? Parece que assim, né? Durante um tempo, né, os contos de fadas ficaram um pouco guardados assim né, na gaveta, né? Tanto pelo Uhum. puritanismo quanto pelo racionalismo, né? Tudo isso que a gente estava tratando. E não dá para segurar, né? Um pouco essa essa, essa sede de transcendência que as pessoas têm, então acaba que as coisas acabam voltando de uma forma meio confusa, né? Então, queria pedir né, sua opinião. O que você acha desses filmes e contos atuais em que a gente tem visto esses elementos mágicos? Você já comentou um pouquinho sobre os Senhor dos Anéis e tal, né? Mas também, de uma forma especial, o que eu acho mais perigoso, né, que é essa nova roupagem que muitos desses elementos foram ganhando, né, eles foram sendo atualizados, né, então você vê histórias que tem o lobo bom,
a bruxa bacana, né? Ah, Enfim, é, esse não, tipo de claro, coisa. mas essa é a expressão simbólica atual. Eu já acho a gente tá no lucro ainda. Pra mim, se não tiver quatro gêneros o protagonista, eu já considero uma história moral pro dia atual. É, assim, há um empobrecimento tremendo do imaginário das pessoas. Isso é visível assim nas histórias, no nos super-heróis, por exemplo, você vê os super-heróis da Marvel, do Capitão América, o primeiro, para os atuais, o próximo Capitão América já vai ter que ser uma mulher muçulmana, perseguida pelo Islã. O Homem de Ferro já é isso, né? Ela é muçulmana, mulher, negra, perseguida, por não sei o quê. Quer dizer, é um imaginário, obviamente, muito pobre, muito nominalista, não é. Não tem. Ele está querendo pegar a política contemporânea e aplicar o drama da política mais corriqueira e tosca, Foucaultiana, contemporânea, e aplicar isso no imaginário. Então tem um empobrecimento muito forte. Assim, existem esforços cristãos de imaginário também, não é que é tudo empobrecimento, certo? Só que também chama atenção que os próprios esforços cristãos também muitas vezes são muito nominalistas, são muito pobres, são muito literais. E daí fica aquele tom catequético exagerado que não converte ninguém, porque fica uma coisa muito sufocante. Então, às vezes fala assim, é o filme cristão, não sei o quê. O Tolkien é um exemplo primoroso, porque ele é um dos maiores escritores do século XX. Ele fez uma história maravilhosa em que ele realmente cristianiza vários dos simbolismos com uma espécie de mito fundador inglês. Cristianiza vários simbolismos medievais, antigos e tal, e une eles com um épico maravilhoso que faz referência a toda a história da cristandade, do Ocidente, de tudo que você puder imaginar. É um exemplo. Crônicas de Nárnia é outro maravilhoso. Às vezes as adaptações ficam muito aquém. Por exemplo, o Hobbit, os filmes, ele é muito aquém do livro. Ele perdeu muito em qualidade, muitas coisas. E Inventou várias outras também, né? adaptações. O Sir Gawain estão fazendo uma adaptação agora que parece um filme sueco alternativo, assim, aquela adaptação sem pé nem cabeça, não tem nada a ver com o Sir Gawain. Então, assim, você tem algumas adaptações fracas, você tem, às vezes, a questão realmente de ser pobre, adaptação, não sei o quê, e você tem perda de simbolismo no geral. O cenário atual é bom? Não, não é. Raramente, de fato, eu estou vendo coisa muito boa ser produzida, mas quando tem, a gente vai identificando. Então, esse é um papel que é importante. Melhorou de 2000 para cá, melhorou em contraposição aos anos 90, por exemplo, 70 e 80 em muitos aspectos, porque você tinha alguns grandes estúdios depois da Revolução Hippie que se fecharam ali e daí se produzia pouca coisa fora daquele esquema. Hoje em dia, como você tem uma facilidade para produção cinematográfica, você produz várias coisas independentes que acaba tendo uma qualidade muito forte. Nem, por exemplo, produziram lá um livro do Monastério de Iona, que é O Segredo de Kelso, que é bem bacana, uma animação que é sobre os santos que escreveram o livro de Kells. É um exemplo. Isso não era comum nos anos 90, por exemplo, ter coisas assim sendo produzidas. Isso foi em 2007, eu acho, 2008. Então, de 2000 para cá, teve essa mudança no cinema, né? De qualquer maneira, ainda falta, seja no cinema e outras coisas, eu vejo que falta realmente imaginário moral, falta o simbolismo cristão. Não está tanto em alta quanto poderia ter. A Disney, no caso, os executivos da Disney, eles que tomaram conta, são extremamente pós-modernos. E daí houve uma queda muito grande de... O Star Wars é um exemplo, por exemplo. Star Wars atual ficou feminista, virou outra coisa. Então está tendo uma guinada pós-moderna e forte em algumas coisas, né? Então precisa ter atenção. Só que hoje também, por outro lado, você consegue achar conteúdo de qualquer época, de qualquer situação, com muita facilidade. Então tem esse outro lado da moeda. Se você teve aí uma perda de conteúdo em alguns aspectos, você tem muito acesso, né? Então, enfim, sobre as coisas de hoje eu vejo isso. Eu tinha muita esperança nos filmes de super-herói. Eu via eles no começo como realmente um caminho da imaginação moral contemporânea e essa esperança já foi embora, certo? Para mim, alguns filmes atuais, tirando casos específicos, eu vi a Marvel realmente caindo, assim, daquilo que poderia ser. Citando coisas muito populares, pegando, assim, coisas que estão, assim, realmente na crista da onda. O Senhor dos Anéis, vamos ver a série, como que vai ser, né? Tem que ver a expectativa, é sempre vamos fazer uma série sobre o Tolkien, sobre a segunda era do Tolkien. Sempre há uma esperança de, se eles forem fiéis ao conteúdo, de ser um conteúdo bom, né?
Tudo que é Lewis, Tolkien, Chesterton tem sempre uma esperança de ser bom. Agora, tem que ver caso a caso, né? Poucas coisas. Se aparecer, até eu aceito recomendações que o pessoal me mostrar, eu vou analisando, vou vendo uma por uma, analisar o meu negócio. Se trouxer, eu já destrincho o negócio aqui, quebra os sinos, começa a falar o que que tá falando, qual que é o negócio. Isso aí é uma coisa que me agrada. Os filmes antigos da Disney tinha muita coisa de valor, assim, e se perdeu por uma fase, né? Enfim, cada coisa vai ter que ver caso a caso, né? Mas, mas é isso. Tem umas perguntas também que chegaram aqui. A gente já tá avançando aqui na hora, mas eu vou te falar. E você Claro, responde assim, né, de uma forma mais breve. Mas tem umas perguntas claro. bem interessantes. Aproveitando que você estava falando disso, tem uma pergunta do Luiz Eduardo _go, que disse, perguntando qual é a diferença da forma das histórias entre Lewis e Tolkien. Ela é razoável porque o Tolkien mais católico, assim, ele obviamente ele tinha uma visão mais ampla do simbolismo, né? O Lewis era mais literal. Então o Lewis está sempre querendo puxar um pouco menos na trilogia cósmica, um pouco mais no Narnia. Está sempre querendo puxar uma coisa mais literal, certo? Então isso o Tolkien via como uma pobreza imaginativa maior. Você falava, o Aslan é Jesus Cristo, sim, de fato. Tolkien olhava para aquilo e falava, cara, isso aqui é muito. Meio Ele piegas, achava aquilo assim. um pouco nominalista, meio piegas demais. Falava, isso aqui tinha que ser mais amplo. Veja, eu acho Crônicas de Nárnia fantástico, não acho as Crônicas de Nárnia ruins, acho muito boas, não acho que a crítica do Tolkien valha para tudo que está no Crônicas de Nárnia, não é, seria muito superficial fazer assim. Mas obviamente o Senhor dos Anéis é muito mais profundo, muito mais porque o Tolkien era um teórico mais profundo, tinha uma visão religiosa mais profunda, como teórico da literatura, ele ia muito mais longe, ele tinha mais cultura que o Lewis. É que o Lewis escreveu muito livro de introdução, de apologética, maravilhosos até alguns deles, e isso deu uma fama para ele. Mas o Tolkien conhecia a Idade Média, a Idade Antiga, a literatura de uma maneira que, assim, é absurda. Tanto que ele foi o cara que converteu o Lewis. Então, assim, o Tolkien é mais profundo, muito mais profundo, mais simbolismo, os símbolos são de uma maneira mais sutil, eles são mais amplos, eles têm maior aplicabilidade, eles não caem na literalidade. Quando ele fala que ele odeia alegoria, daí o pessoal também, numa limitação de análise, fala assim, ele odeia alegoria, logo você não pode comparar, por exemplo, o Aragorn com Cristo, porque ele odeia alegoria. Então essa seria a leitura que o pessoal lê, porque leu lá ele falando que é contra a alegoria, daí o pessoal pega esse trecho assim e quer aplicar assim. É que na verdade o Tolkien ele defende a questão do símbolo e da aplicabilidade do símbolo mais ampla do que a questão alegórica. Então a questão alegórica seria, o Aragorn é Jesus Cristo com outra cara e com outro nome. Isso para ele é uma coisa pobre, realmente, de fato. Só que o Aragorn claramente é como Jesus Cristo, e o Frodo é como Jesus Cristo, e o Gandalf é como Jesus Cristo. O Gandalf ressuscita, morre, ressuscita como Jesus Cristo. O Frodo caminha a cruz como Jesus Cristo, carrega uma via crucis, né, subida no monte. E o Aragorn desce até a mansão dos mortos para ser aclamado como rei. Então, obviamente, os três fazem coisas como Jesus Cristo. Só que nenhum deles é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo só tem um. Então não tem não existe eles não são um simulacro. Eles são personagens que têm uma ordem interna do conto, que estão dentro do universo inventado, que tem a sua dinâmica própria, mas que tem uma alusão simbólica que eu posso ver várias coisas neles. Eu posso ver neles heróis, eu posso ver o Carlos Magno no Aragorn, eu posso ver diversas coisas. Então ele tem uma visão mais ampla do símbolo Tolkien do que o Lewis, né? Mais profunda, portanto. Sim. Tem uma outra pergunta também, duas perguntas aqui que se complementam, né? O Vini_e.s pediu bibliografia sobre o assunto e a Ingrid.lara.94402 perguntou quais os melhores livros para formar esse imaginário. Então, de um lado, né, bibliografia, assim, uma coisa para quem quer estudar mais a fundo a coisa, e acho que por outro, sugestões, acho que de obras, acho que não sei se para a formação do próprio imaginário ou se para das crianças. Bom, das crianças já comentou sobre os contos de fada em si, né? Mas o que você comenta, assim, né?
Não, tem muita coisa boa, a gente citou algumas aqui, por exemplo, do Tolkien, tem o Sobre Contos de Fada, que vai dar um belo, que é um ensaio maravilhoso. Então, o Tolkien, ele tem um ensaio sobre os contos de fada, que é maravilhoso, que já é um dos grandes ensaios aí da história, muito melhor do que o Monomito do Campbell ou do que outros assim, bem mais profundo. E sobre formação do imaginário já é um grande, o próprio Ortodoxia do Chesterton que trata disso, né? E lançaram agora uma coletânea de alguns ensaios do Chesterton sobre questão de contos de fada, de alusões disso e tal. Acho que saiu pela Existência Cultural, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então você tem o Chesterton e o Tolkien já são indicações muito legais aí sobre esse tema. E sobre questão de livros, por exemplo, para formar, não sei o quê, também, novamente, esses dois autores também são autores de ficção que eu recomendo os livros deles de ficção também para as crianças, para outros, que o próprio Tolkien, Chesterton, o C.S. Lewis também. Tem muita coisa, daí teria que olhar. O Conto de Natal do Dickens é um livro legal para introdução. Você tem ali, por exemplo, Volta ao Mundo em 30 Dias é legal para uma idade mais tenra. A Robert Louis Stevenson é legal para quem é jovem. As Fábulas do Fedro podem ser bem adaptadas, é legal até para crianças menores. Você tem aí, por exemplo, o deixa eu ver outras histórias. Tem muita coisa. Assim, introdutório tem muita coisa. Por exemplo, para meninas tem o Despertar da Senhorita Prim, que é legal, que é bem voltado para o público mais feminino, é bem assim simples, assim um livro bem introdutório. Tem muita coisa legal assim que tem disponível por aí, né? Daria para fazer uma lista mesmo. Aqui atrás eu tenho uns aqui, por exemplo, que estão por aí, mas assim, formação do imaginário, o Kipling é legal, algumas coisas, né? O livro da Selva do Kipling é bacana. Enfim, tem várias coisas aí de literatura, tem muitos. De filmes, a gente citou O Segredo de Kells, A Bela Adormecida, que são alguns que eu gosto bastante. Aí você também tem muita... De filme tem muita coisa que eu poderia ir indicando, seja para criança, seja para o público mais velho. Frank Capra, que é um diretor fantástico, tem 3, 4 filmes de Frank Capra que são os melhores, que o Mr. Deeds Goes to Town, Galante Mr. Deeds, A Mulher Faz o Homem, Felicidade Não Se Compra, são os 3 melhores, né? E o próprio Senhor dos Anéis é muito bom, muito bacana, o filme é uma péssima adaptação, mas é um filme maravilhoso. Enfim, tem muita coisa legal aí para ser indicado. Filme Extraordinário, filme recente sobre educação, adoro também, esse filme é muito legal, acho que é 2000 e qualquer coisa, de agora, 2017, por aí, filme muito legal, enfim, tem coisas boas. Legal, pouco você já respondeu várias perguntas, porque a Ingrid também perguntou isso, né, se os filmes também podem ajudar nessa formação. Enfim, tá respondido. Filme, arte, e a gente não comentou, música e pintura também, arte, escultura, super importante. Escultura, pouca gente valoriza. Escultura é uma das artes mais valiosas, mais legais. Você tem Berrini, o próprio Michelangelo é muito melhor escultor do que pintor, na minha opinião. Você tem todos os mestres do Renascimento, você tem escultura antiga, grega, a Nike de Samotraça, coisas assim que as pessoas têm que se familiarizar. Então, a escultura é super legal das igrejas, a arquitetura das igrejas. Você tem toda a parte arquitetônica que eu citei aqui, as igrejas, catedrais... E aí não tem jeito, aí tem que ser clerical mesmo, porque literalmente clerical, porque o melhor que tem de arquitetura disparado são as igrejas, não tem nada igual às catedrais góticas no mundo, assim, e quem fez a arquitetura maravilhosa de prédios civis se baseou nas catedrais góticas que eu citei, o Pudding e tal. Então você tem aí a questão da arquitetura, que é outra parte importante, e a música, né? Música... Eu gosto muito, e eu tô trabalhando aqui com a Catarina, questão da música medieval e barroca, ao invés da clássica. Porque a música clássica, ela tem o seu ponto muito bom, tem coisas muito boas, mas eu tô puxando muito aqui. Ela, por exemplo, a Catarina prefere o medieval ao clássico. O avô da minha esposa vai me matar se ele ouvir isso, porque ele é pianista e tal, e ele adora as coisas. Mas eu tô passando para ela, por exemplo, o Livro Vermelho de Montserrat,
eu tô passando para Catarina, para Elovi e tal, e o Cancioneiro de Colombina, que são duas Cancioneiro de Colombina do século XV para o XVI espanhol, pertenceu ao irmão do Cristóvão Colombo e tal, e que tem várias músicas e tal. É música medieval. Ela tá gostando muito, muito. Eu toquei depois outras coisas mais modernas, ela não quis saber, ela gosta mais do medieval, tem mais harmonia, notas mais simples, né? Às vezes é melhor para criança. Então, é isso e o próprio barroco tem muita coisa, não só o Bach, o Pachelbel, mas também aí você tem Carlos Seixas, você tem o próprio Zelenka, é, tem muita coisa. Assim, Palestrina, Tomás de Vitória, por exemplo, são compositores que são mais complexos, assim, né? Mas enfim, o ponto é que você tem Cantigas de Santa Maria. Nossa, isso é a melhor coisa. Isso é português arcaico, me Rosa das valoriza. rosas e flor das flores. É linda, mas é das coisas culturais mais bem produzidas que existem no mundo. Brasil, quem fala português tem Camões, tem as Cantigas de Santa Maria e não valoriza. Então isso daí é muito melhor do que muita coisa que foi produzida. Mas enfim, então música, arte, é, eu acho que tudo isso tem que ser trabalhado. Arte medieval, Rembrandt, arte clássica mesmo, todas essas coisas eu acho que envolve imaginário tem que ser. Eu acho que cinema e literatura, música e arte são arte aí dentro, escultura, pintura e arquitetura, e a mistura dos três, que é comum no mundo antigo, né? Porque no mundo antigo eles não faziam quadro, eles faziam capela com o afresco com uma arquitetura, então era uma mistura de estilos, de coisas, né? Com a música que tocava, era uma união das várias expressões artísticas, né? Mas enfim, eu acho que familiarizar a criança com isso, claro, cada coisa dessa que eu falei tem uma idade própria, então você tem que olhar caso a caso, não dá para fazer aqui 3 a 4 anos, 5 a 6 anos, isso aí daria toda uma outra análise, né? Mas enfim, acho que é por aí. Tem uma outra Falei pergunta. bastante essa última aqui, eu já me estendi aqui. Não, tranquilo, tá ótimo. O pessoal deve estar anotando assim, loucamente, pausando. Enfim, tem uma outra pergunta aqui que você já mencionou um pouco por alto, mas seria o seguinte: a pergunta do Diego Oliveira: quais escritores atuais são recomendados para crianças? Acho difícil essa pergunta, né? Principalmente Escritores porque atuais? a gente só O vai que ele quer saber dizer daqui por a um atual? tempo, Tipo né? 2019, assim? Ah, Sim. não, não. Pra mim se tá vivo, eu já desconfio. Que não dá Eu já pra desconfio de julgar quem tá muito, vivo. né? Não, Porque. não, não. Não, não. Eu recomendo fugir dos atuais e ir pro. Os atuais com o tempo a gente vai Exato. ver. Agora, por atuais, eu acho o Tolkien atual. Depende do que é. Pra mim, antigo é o Fedro e o Tolkien é atual. Depende de qual que é a conceito de Sim. atual. Mas assim, contemporâneo, não, não. Vamos esperar o teste do tempo, né? Vamos deixar os contemporâneos passarem as gerações e a gente vendo o que eles vão produzir, não, né? Assim, eu acho que talvez ele queira dizer assim, por exemplo, tipo, eu citei o Harry Potter. Cara, assim, novamente o teste do tempo é a melhor coisa. Assim, eu sinceramente não iria por essa linha. Pegaria mais esses autores que a gente está citando do que esses muito atuais, né? Tipo, O Segredo, sei lá o que. Jogos Vorazes, deve ser uma coisa meio assim que talvez seja nessa linha, ó, desses daí qual que é a melhor opção? Talvez nenhuma, entendeu? Vamos ver outras opções mais amplas. Eu assisto tudo, eu vejo de tudo, né? Eu assisti Jogos Vorazes, assisti os 3 Jogos Vorazes para saber o que era. É, você vê o meu nível. Eu e as meninas de 14 anos tal lá e assistindo Jogos Vorazes. Assim, eu vejo para ver se tem se realmente tem um conteúdo imaginativo válido, se não sei o quê. Eu não achei alguma coisa assim, achei uma coisa bem mais superficial assim, então a gente não recomenda não. Se aparecer certamente vai chamar atenção assim, mas raramente assim tá aparecendo tanto, né? E por fim, a última pergunta que eu acho que pode ajudar a encerrar tudo isso que a gente falou aqui é a pergunta do Roberto Araújo, que ele perguntou assim: como a fantasia pode fazer crescer virtudes? Bom, certamente pode em muitos aspectos, né? Hoje em dia tem uma visão muito voluntarista de que as virtudes elas são adquiridas simplesmente pela prática delas. Isso é um equívoco. Isso nunca foi assim na ética tradicional. Existem vários elementos da virtude que não são simplesmente a prática repetitiva das ações.
Por exemplo, a virtude tem um elemento social, de contato com a família, de amizade, que transcende a questão simplesmente de eu agir eticamente naquele ponto. Isso é uma visão muito kantiana, uma redução kantiana de Aristóteles, que a virtude é o dever, e daí eu cumprindo meu dever ou não. Isso não é a noção de virtude clássica. A noção de virtude clássica ela envolve realmente você ter uma dimensão social, e ela envolve, para além dessa dimensão social, uma questão de contato de meditação, de humildade, isso especialmente na virtude entendida cristamente, né? Contato, meditação, contemplação, visão. Portanto, o conhecimento imaginativo de conteúdos morais, o exemplo dos santos, o exemplo de uma ficção que aluda à santidade e outras coisas, esse tipo de exemplo me ajuda a formar para que eu possa viver as virtudes, né? E não me dá a virtude por si, obviamente, mas ele tem um papel formativo para a virtude. Então é parte de uma formação. A virtude tem um elemento intelectual e a vontade ela é movida também pela imaginação, né? Aquilo que se forma no imaginário move a vontade. As pessoas, o belo sensibiliza a vontade. Se você vê uma bela obra, você se sensibiliza por aquilo, às vezes mais do que um discurso, né? Esse é um dos erros que a gente estava citando, um tema que a gente discute bastante. Vamos excluir os símbolos cristãos e tal, vamos ficar com o literal. O erro disso está muito nisso, porque assim, a vontade das pessoas não é mobilizada. E o imaginário também não. Resultado que eu citei, os Jogos Vorazes, o Game of Thrones vai mobilizar a imaginação das pessoas e o cristianismo não. Então a gente vai perder a batalha da evangelização para coisas infinitamente mais pobres. Por quê? Nós não cativamos o imaginário e os vários sentidos das pessoas, né? Então, existe então, sim, as catedrais góticas ajudam as pessoas a serem mais virtuosas. A música do canto gregoriano ajuda as pessoas a serem mais virtuosas. Ouviu a música, ficou virtuoso. Não, certamente não é esse o caso. Certamente não é assim. Mas ajuda. É parte de uma vivência do belo, né? Que conduz para o bem. Então, sim, contos de fada podem ajudar as pessoas a serem mais virtuosas, sim, com certeza. Até pelo exemplo também, né? Tem uma frase que uma vez eu ouvi que eu achei assim, interessante, né? Que as pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros, mas que as pessoas espertas aprendem com os erros dos outros. Mas com certeza, essa frase é maravilhosa. Isso é quase a definição de sabedoria, aprender antes de acontecer, né? Exato. Né? Esperar se dar mal para aprender é digno da pessoa que não entendeu nada. Perfeito, acho que é assim mesmo. Eu, por exemplo, aprendo a maioria das coisas batendo na cabeça, pra você ver como eu sou burro. E nas histórias a gente tem tantos exemplos, né, de coisas e dá pra gente aprender muitas coisas, né? Se aquilo dá certo, se não dá certo. Enfim, comportamento humano, né? Descrito das formas mais variadas possíveis, porque o ser humano é o ser humano, né? Em qualquer época da história, a nossa natureza não muda. Então, Não, com certeza. acho que isso Eu aprendi mais, olha, eu fui para Brasília. Lá em Brasília, eu via tanta podridão que daí eu pensava assim, cara, o que expressa isso? Certamente não era os livros de filosofia política, ciência política moderna, porque eles não expressam nada do que está acontecendo. Agora, o Tolkien, nossa, eu vi vários Grimas, Saruman, Sauron, eu vi vários orcs, eu vi todos os... Esses daí expressam muito bem. Agora, o Maquiavel, me perdoe, Maquiavel, ele não conseguia expressar nada do que eu estava vivendo, então tem uma diferença razoável de capacidade de expressão da realidade entre uma coisa e a outra, não tenho dúvida nenhuma. Sim. E para encerrar também, só uma coisa que eu queria também falar. Enfim, depois de tudo isso que a gente falou aqui, imagino que ninguém nunca mais vai ler um conto de fadas da mesma forma, né? Vai ficar procurando lá, né? Como que o evangelho está retratado aqui nessa história, né? Mas eu acho ótimo, é isso que eu quero. Não, você isso fala assim, ótimo. Você quer que o pessoal leia contos de fada ou que não leia? Não quero nenhuma coisa nem outra. Eu quero que leia sabendo o que está lendo, daí tamo em casa. Só que uma coisa que eu acho bom a gente também esclarecer, porque às vezes assim, a gente vive tanto nesse mar assim, né, de confusão e da gente querer fazer o melhor para os nossos filhos, de oferecer para os nossos filhos a educação que eles não têm, enfim, essas coisas e tal, que às vezes as pessoas acabam entrando no modo palestrante
né? Então agora o pai vai pegar a Branca de Neve, vai começar a ler e vai começar a explicar os elementos simbólicos. Acabou a graça da história, a criança vai sair correndo. Claro, Não claro. tem Não se graça deixa levar nenhuma. pela história, vira palestra, né? Pois Aí é. é. Não dá, gente. Não façam isso, né? Até uma frase que eu ouvi, né, uma vez e que achei assim bem interessante é que dizia isso, né, que a gente tem que ler os contos de fada para as crianças e as crianças vão aproveitar daqueles contos de fadas aquilo que elas precisarem, né, naquele momento. Né? A criança vai tirar do conto de fadas aquilo que ela precisa. Você não precisa ficar explicando tudo e roubando da criança o aprendizado, né? Porque muitas vezes a criança pode chegar a algumas conclusões por conta própria, né? A gente não precisa roubar essa experiência delas dando todas as respostas, né? Não, a análise é própria do educador, né? Não do educando. O educando não precisa ter todas as análises. Isso tem que ser pressuposto. Então, quando a gente fala aqui de analisar, de discernir, de ver se é bom, de olhar, de não sei o que, a gente está falando do educador. O educador tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade é muito complexa, precisa fazer toda essa análise que eu estou falando cultural, não sei o que. Não. O bom senso já é um juiz ótimo para você ver as coisas. Você pega o negócio, você sabe intuitivamente se é moral, se é bom, você tem um bom senso, e esse bom senso obviamente pode ser refinado, pode ser trabalhado. Só de você querer interpretar a obra, você já começa a conseguir. Só de querer, porque você já fala, não, agora eu quero ver o que será que ele está querendo dizer aqui e tal. Agora, a interpretação, eu concordo 100%, ela não tem que ser apresentado para a pessoa já com a interpretação antes da prova, e já vai jogando interpretação para a criança, isso tira a magia da coisa, tira o encantamento. Isso daí é ruim, né? Não é bom, isso não, não. A palestra sobre o céu ou ir para o céu, é melhor ir para o céu, certamente, certo? Então Exato. isso Assim, uma ideia concreta, né, para vocês que estão escutando isso aqui, né, que às vezes, sei lá, por alguma razão não liam contos de fada, não achavam bem importante, agora querem começar, às vezes uma boa forma pode ser justamente, assim, simplesmente sente e leia. Leia a Bendita da História para o seu filho, principalmente leia em voz alta, dando, né, uma entonação, cativando a criança, senta ali junto com a criança, e depois o que você pode fazer é perguntar para o seu filho, pedir para ele contar para você de volta, né, fazer uma narração daquilo ali, eventualmente se ele já viu algum filme, né, tipo, sei lá, Branca de Neve, se ele já viu e você conta a história da Branca de Neve, pede para ele comparar, né, e aí só através dessa comparação, o que tem de diferente, o que tem de parecido, você já vai estimular essa observação assim mais atenta, né, da história sem que você precise ficar dando respostas, né, a todo momento e enfim. fazer ele analisar é muito legal. Fazer a criança analisar a obra interpretando é muito bacana. Quanto aos pais, essas dúvidas que os pais têm, pô, será que eu passo isso para meu filho? Não. Veja, pega a referência de caras bons, a gente citou alguns, certo? Tolkien, C.S. Lewis, eles vão indicar outros autores, outras linhas. E daí o pai pode fazer uma disciplina muito simples, ler o conteúdo e daí ele vai julgar a partir daquela leitura se aquele é apropriado para o filho ou não. É uma disciplina muito simples. Muitos pais erram em questão de filme, não sei o quê, por quê? Eles vão lá, eles querem assistir o filme já junto com a criança, baseado só na referência. Ah, vamos testar juntos aqui se é bom ou já dá para a criança e não ver a coisa. Então, ter essa leitura prévia é fundamental, porque daí o pai também já sabe como conduzir essa dinâmica de aprendizado de uma maneira bacana, assim, para a criança seguir ao livro, né? Mas sim, eu acho que primeiro deixar a criança se encantar com a coisa e externalizar o encantamento dela mais do que tentar forçar a interpretação de uma coisa que não é o caso, né? Às vezes ela vai falar assim, ó, essa história eu tirei que o Joãozinho tem que parar de pisar no meu pé, entendeu? E isso, às vezes, é um ensinamento valiosíssimo, assim, que para ela ali vai alterar muita coisa e tal, não sei o quê. Então, deixar a pessoa... Porque a literatura, quando a gente fala de análise simbólica, ela é para abrir a obra, não para fechar, né? Justamente, a ideia é abrir e não fechar. Então, é mais no sentido de dinamizar do que fechar, né? Uma última pergunta: qual o seu conto de fadas favorito? O meu conto de fada favorito? Ah, o meu conto de fada favorito sem dúvida nenhuma, é o do Tolkien, que é justamente o Folha por Leaf by Niggle.
folha por niggle, sei lá como. Eu não sei como eles traduzem, acho que eles. Folha de migalha eles traduzem. Eu acho péssimo essa tradução, mas tudo bem. Mas é Leaf by Niggle, eu acho que Leaf by Niggle é meu conto favorito. Desses muito clássicos, aí se você pegar assim histórias clássicas e tal, eu não sei, eu gostei muito da reedição, como eu disse, da Disney da Bela Adormecida, certo? Esse foi o que eu gostei mais, assim, pegando esses que são muito conhecidos, mas assim, individual, curto, simbólico, não sei o que, folha de migalha, Leaf by Niggle. Muito bem. Guilherme, em nome dos ouvintes do Pod Clássica, quero te agradecer por, enfim, ter estado com a gente aqui durante esse tempo. No fim das contas, foi até bom o Instagram não funcionar, porque acho que a gente deu tempo aqui de 2 lives, né? Já dá pra Pois fazer é. três pod clássicas aqui com esse Pois negócio. é, enfim, acho que vai ajudar muita gente. Agradeço também a Ana por ter cedido você aqui pra gente também, para que você pudesse falar para todo mundo. E, Ou gente, então ela que vai agradecer, ela vai falar, obrigado, Bárbara, tirou essa criatura 3 horas não! aqui de perto de mim. E também comenta um pouquinho de onde as pessoas podem encontrar você na internet, enfim, conhecer um pouco mais do seu trabalho, ouvir você mais. Eu tô preparando um site, guilhermefreire.net, tem lá uma página provisória agora, mas eu tô preparando um site e tô preparando um guia de estudos pro pessoal. Mas hoje, basicamente, no YouTube tem lá um canal Guilherme Freire, que eu comecei faz pouco tempo, e o Instagram, Guilherme FCL Freire, né? Então esses dois canais aí são os mais legais aí para seguir no momento. Depois essa página que eu estou preparando aí vai servir aí também. Sim, muito bem. Então, mais uma vez, obrigada e esperamos que você volte também em outras oportunidades, tantas coisas que podemos falar, e também vamos ver se algum dia essa live de fato sai. Né? Mas, Guilherme, Tá muito bom, muito obrigada obrigado. e até a próxima. Eu que agradeço. Você ouviu o Pod Clássica, segunda temporada, episódio 29. Mantenha o Pod Clássica no ar. Acesse apoia.se/podclássica. Com apenas R$ 1 por mês, você pode nos ajudar a continuar esse trabalho, levando conteúdo gratuito de qualidade em português para cada vez mais famílias brasileiras.